Willcast, em Portugal brasiliano é mais que um podcast pra escutar no trânsito e trazer um relax, ou esquentando a janta pra amada no Pirex. Willcast para todos os momentos. Willcast, em Portugal brasiliano é mais que um podcast, seja o seu momento de reflexão ou teste, desse seu novo amor que te enrola e que peste. Willcast, o Willcast, e tem artista empreendedor aqui tem. O Willcast, e tem risada comediante aqui tem. O Willcast, e conselhos amorosos também. O Willcast, o Willcast, que é isso? Willcast, podcast, podcast, mais do que um podcast. Willcast. Salve, salve, meus caros elementares, amores da minha vida, razão da minha resistência. Ó, hoje eu tô aqui com dois caras e eu tô com a cola, claro, porque o meu TDA não me deixa evoluir nessa vida, né? Então eu tô aqui com a minha cola, vou conversar hoje aqui com um cara que tem um pezinho ali num país em que teve um cara muito gente boa ali no... Já começamos bem, né? Já começamos Tá bom. já. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Não podemos falar o nome. Vamos aqui, não podemos falar o nome aqui, ó. Da minha esquerda pra direita, vou conversar hoje com o Rodrigo. Como é que sua letra assim? Carvato? Carvato. Carvato. Porra, aí eu não sabia, pô. Era só pra saber se ele sabia. E com o Anselmo Oliveira, que são os responsáveis pelo o podcast Posta de Pescadas Podcast. Exatamente. Exatamente. Eu sabia, pô. Exatamente. Eu tô vendo aqui só porque sim. E eles têm um dilema lá, que é o dilema não... Como é que chama aquela coisa? Ditado popular, não? O ditado popular. É esse. É um ditado popular, não é? o Posta de É o Pescadas. Estilo generalista, tudo ao molho e Exato. fé em Deus. Exatamente. Ah, tá Exatamente vendo? isso. Pô. E Exatamente. ó, mas para além disso tudo, me surpreendeu muito aqui, porque eu vi por acaso o podcast deles lá no YouTube, folheando aqui, buscando algumas inspirações, e os caras são comediantes, eu nem disse para vocês, mas o que me chamou mais atenção no episódio que eu vi de vocês é que, pô, o meu avô, ele era palhaço de circo. Ok. Então eu super me identifico com essa parte artística e, pô, eu acho, meu, que a arte é uma parada muito foda, né, cara? Boa maneira de me chamar palhaço, meu. E a... Olha, o meu avô é palhaço. Eu olhei para vocês. Pô, vocês têm mesmo cara de Mas eu não palhaço. sabia disso, Certo, mas, certo. mas é engraçado saber isso, né? É. E muito obrigado por ter Não, obrigado aceitado nós pelo obrigado por fazer convite, esse crossover. É bom estar deste lado, que a responsabilidade não é Exatamente. nossa. Mas ainda tem uma coisa boa, porque eu aprendi aqui no podcast que deu ruim, eu jogo a bomba em vocês e fico só escutando aqui, ó, carinho de paisagem. Vocês não pegaram essa maldade. Não, né? mas A gente é estúpido. A gente é estúpido, meu. a gente é que fala merda e faz a merda. Exatamente, porque lá está, porque nós temos o podcast, mas antes somos comediantes, ou tentamos ser, como dissemos antes em off. E o podcast foi de uma forma a tentar presente no mundo digital. Porque a nossa alma, apesar de ter Bom, então, apesar de ter sucesso ou não como comediantes, a nossa alma é comediante. E só dizemos asneiras. O que se calhar, agora pensando bem, não foi muito bom o podcast para dois gajos que só querem dizer asneiras. Mas escolher outra coisa. o objetivo foi esse. A gente, sim, eu aprendi uma coisa na vida, tá no inferno, abraço capeta, entendeu? Quer dizer, Exatamente. se tu ficar... Não. Entendeu? Ei, eu vim aqui parar. Opa, é ser deste pequenino que gosta de você. Eu acho que sim. E me diz uma coisa, a gente já conversou aqui em off, Uhum. mas como que surgiu essa ideia de vocês de começarem o podcast? Por que podcast? Uhum. E quando foi assim que deu aquele insight, falou, meu, tá aí, vamos Vamos mudar. arrumar um jeito de conseguir aqui um Começa tu, por processo, favor. né, e tal. Basicamente foi. Nós, como já dissemos, fazemos stand-up comedy. Nos conhecemos na noite de fazer stand-up comedy. Exato. Começamos Isso uma cena- é importante dizer essa parte. Porque conhecemos na noite A fazer stand-up a comedy. fazer stand-up Porque comedy. hoje em dia também ninguém vai estranhar se vocês Não, falarem não, uma não, coisa não. assim. Não, não. Mas eu já tinha umas cenas com música, ele também, depois fizemos uma dupla para fazer paródias e juntar ao resto das atuações. Mas, problema, tanto ele como eu não têm assim muita preguiça de gravar as cenas, de fazer cenas para as redes sociais, e hoje em dia é essencial. Certo. Pá, e tinha umas noites às vezes que eram boas, até algumas noites muito boas, e pá, devíamos ter gravado, não temos nada. Foto, nada. E uma foto, nada, zero. Aí vamos fazer um podcast que assim a gente estamos em alguma plataforma, falamos um bocadinho e é uma cena prática e não dá assim muito trabalho. Ledo. Pouco trabalho. Yeah. E começamos o podcast com isso. Só que agora,
não temos muito tempo para atuar por causa do podcast. Que não é muito A estratégia não foi a melhor. não foi da mas- melhor. Que vale a intenção. Exatamente. O objetivo era esse, E era agora ter uma estamos naquela, fazemos um podcast meio mal feito e, não temos e atuamos um bocado mal feito porque não temos tempo para tudo. Porque, Exatamente. entretanto, a gente também trabalha. Que é outra coisa que aleija bastante. É Outra um coisa tem que a gente também não tentar gosta de fazer as trabalhar. coisas e ter que trabalhar. Exato. É. O objetivo do podcast também era ver se batia para a gente deixar A de gente trabalhar, deixar de trabalhar. mas não está a dar. A gente trabalha para ter podcast também, É. que é uma coisa interessante. É. Mas o que eu queria dizer sobre a existência do podcast é que quando nós pensamos em ter algo, conteúdo para as redes sociais e para o YouTube, para tentar nos ajudar a divulgar a cena do stand-up, a pensar no podcast, como é que a gente fazia o podcast, que temas é que vamos abordar. E então a ideia surgiu de, nós vamos falar com várias pessoas, com vários temas, e tentar sempre incutir a comédia nesses temas. O que tem sido uma dificuldade enorme, né? Porque o que acontece? Tu vens falar, vamos imaginar, tu convidas uma pessoa sobre economia, em que para ele a vida dele é a economia, né? Porque ele vem falar daquilo sério. E a nossa função é jabardar sobre o tema. Há ali um conflito de interesses, estás a ver? Porque a pessoa está a tentar, não, mas isto é realmente muito importante para as pessoas saberem. Nós, está bem, mas eu só estou a pensar em piadas sobre isso. Então há ali tem sido bater a cabeça contra a parede. Sim. Tem sido de vez em E quando. alguns alinham e é fixe. Alguns ali é uma paródia. Alguns gente que não estamos muito à vontade para fazer piadas. E a gente... Sim, já tivemos com. É muito interessante, e tu, como host de um podcast, também deve ser. É muito interessante e muito enriquecedor tu vir pessoas até falar de assuntos complicados. Nós já tivemos lá falar sobre tivemos um transexual no nosso Convidado, podcast, falámos sobre religião, tivemos pastores no nosso podcast. O que é que acontece? É complicado tu sacar. A pessoa está a falar extremamente sério sobre o assunto e tu estás aqui, porque a nossa mente é estúpida, Claro. sempre a ver. Olha, Eterna quinta série. exatamente. Está aqui sempre. Olha, dava para eu dizer esta cena. E às vezes arriscamos e bate ao lado, porque a pessoa está a falar a sério. Estás a ver? Exato. E nós, diabo, então temos que fazer outra coisa aqui, né? Quando a pessoa entra, é uma jabardice autêntica, é ótimo. Cara, então, eu tenho muito desse problema também, não é? Quer dizer, como vocês perceberam, isso daqui que eu tô sempre com o telefone na mão, falo o nome das pessoas, às vezes é de propósito, mas muitas das vezes não é de propósito. Sim. A minha patologia não me permite concentrar naquilo que tá na minha cabeça. Então, quer dizer, tem essa dificuldade, principalmente na hora de escolher convidados, porque a gente pensa assim, pô, olha só pra você ver que chatice. Eu tenho um podcast que o tema é extremamente genérico. Como é que eu tentei entrar em contato com um cara da maçonaria, que eu sou a pessoa das conspirações, né? Da teoria das conspirações. Bota aí. E eu vou te falar. Aí eu tentei chamar um cara da maçonaria pra trocar uma ideia com o cara. Falar assim, por que não? Porque eu sei o que significa o símbolozinho bonitinho que é assim. Eu sei, porque eu gosto, é coisa que me interessa. Eu li o Dan Brown, eu sei que é isso. Não, eu comprei agora 2 livros, quer dizer, ela comprou pra mim 2 livros, porque eu adoro essas coisas, que é 2 livros que chama Wisdom, que é o livro do conhecimento, todo conteúdo, 2 livros, volume 1, volume 2, que é pra não escapar Nenhum detalhe. nenhuma Tudo merda. ali. Então é tudo sobre vai de terra plana até, Oh, meu maravilha. filho, até Jesus Cristo, primeira engenharia genética da humanidade, entendeu? É nesse nível. E aí eu comprei essa porra, eu falei, porra, agora eu vou virar especialista nessa parada. Eu tenho uma teoria, não é assim, não funciona, porque este Vai gajo não dar. sabe nada, Marcos. Sabe todas. Entendeu? Então mas ele é um livro que trata das teorias da conspiração ou trata de conhecimento em geral? Não, conhecimento em geral, Geral, teoria das conspirações em geral, pô. Ok. Porque imagina, e sabe o que é o interessante desse livro? Nós vamos começar o podcast com teorias da conspiração. Bora. Claro. Opa, Lógico. Boa, não, já bora, foram, bora. né? Não, e eu achei incrível, eu tô super tipo, dentro dessa parada assim, porque essa rede social, o negócio, você fala cachorro, só vai te aparecer cachorro lá
Certo. no Certo. coisa, né? Então eles. Então aí começou. Aí todo dia eu abro meu Instagram, tá lá, teoria das conspirações. Já tô até sonhando com essa merda. Quando eu pegar o livro, fudeu. Entendeu? Peguei o livro, fudeu. Então, quer dizer, então é difícil às vezes a gente conseguir convidar pessoas interessantes para conversar, porque não é todo mundo que tem essa. Esse interesse, o que alinha nessas. Exato, assim, e eu sinto muito essa dificuldade de encontrar pessoas que são experts em coisa que não interessa a ninguém pra nada. Certo. Entendeu? Porque eu estava vendo naquele liga com aquilo. Ele disse, é muito difícil encontrar pessoas Expert em expert. coisas E tu, que o que é que não este servem gajo vai dizer? Tanta aí gente que é expert nas cenas. E ele, que não interessam a ninguém. Tá? Essas coisas que não interessam a ninguém é o que a gente precisa. É o que a gente precisa, cara. Então você que tá aí do outro lado e você tem um conhecimento sobre alguma coisa que não vai agregar nada pra ninguém na vida de ninguém, Convidado. entra aqui em contato com a gente. Você vai ser muito bem-vindo no meu e no Postas de Pescada. pescada. Exatamente. Já agora, sabe o que significa posta de pescada? Eu sei que é um prato típico daqui, né? Não. Não? Bom. Corta, tá sabendo legal. Não. Não, mas Postas eu ia de até falar pescada. mesmo disso, cara. É. O nome é super o mais português possível, né, cara? É É porque- super único. Mas é esse uma negócio. expressão. É uma expressão até mais lá, se calhar, lá de cima. Porque posta pescada, como tu disseste, é um peixe. Pode ser. É uma parte do peixe. É uma vá. posta. É o lombo do peixe. Qual da pescada? Exatamente. Aquelas postas. É uma posta de um peixe. Mas Exatamente. Mas nós usamos muito postas de pescada. Estás a ver quando. Tu tens uma expressão que é. parecida, uma expressão brasileira parecida, é abobrinha. Falar Estás a ver abobrinha. aquele gajo que me. Cheio das postas de pescada. Exatamente. Estás a ver um gajo que tu diz assim, por exemplo, para mim a terra é plana, certo? Posta de pescada. E tu, mano, mas porquê? E ele começa a dizer umas coisas. Então, este gajo não sabe o que é que está a dizer. Está a mandar postas de pescada. É igual a gente fala no Brasil, né? Cada cão que lamba a sua caceta. Oh, Né? diabo. Quer dizer, Tipo isso. Mas quem é que diz isso? Então, dizer, mano, olha, vi uma cena que é assim, assim. E tu, mano, calma aí. Tu estás Cada cão que lembra. a ser cão a lamber a caceta, mano. Hein, ó, Tá bom, também olha, gosto dessa. Minas Gerais, gosto, cara, é o eu lugar das expressões populares. A gente tem expressões lá que você fala assim, não faz sentido nenhum. Mas a gente ri porque Certo. Tem coisa que depois pega, né? Exatamente. entendeu? É tipo assim, é igual aquela, né? Pô, até provar que nariz de porco não é tomada, né? Já, entendeu? É tipo essas coisas, né? Entendeu? Bom. É, Peço desculpa. de- Eu disse as neiras aqui. Peço desculpa. E tem muitas essas coisas assim, ó, isso é legal, acho que é super único, né, meu? E tudo tem podcast. Eu me arrependi de ter colocado o nome aqui, Willcast Podcast, exatamente. porque no final das contas, Mas isto tudo tem podcast. Se eu pudesse voltar atrás, ia ser só Will. Ninguém ia saber nada. Mas aqui tens a cena da metáfora, não é metáfora, é o duplo sentido, né? Que porque é Will é o teu nome, é o meu nome. Mas também é. e Will que é de querer. Será, não? Perseverança, exatamente. Eu acho que sim. Nem pensei nisso, na verdade. Só... Certo, eu estava a tentar ajudar-te aqui no nome, estás a ver? E então tu não deixaste. Mas está Não, tudo bem. Gosto Tem o bastante. Will Smith, porque não o Will Olha, né? exatamente. Will Smith. Sim, ele é especialista em secas. Portanto, vai Trocadilho. acontecer. Tu tens aqui uma cena das navegantes da Lua, mano. Que Pois Navegantes para da mim Lua. é a primeira versão de Hentai que surgiu. Como é que é em inglês? É Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Que é, estás a ver? Sabes No o que Brasil, chama de Sakura Carquepto. Como é que é? Sakura Eu Carquepto. sou do Brasil, não sei se sabes. Hã? Sou de Santa Catarina. É mesmo? Sou. Eu já tô cá há muito tempo. Mas eu não lembro. Eu lembro disso, mas não lembro o nome. Como é que é? Sakura Sakura Carquepto. Caralho. Mas, por exemplo, mas sabes que é Hentai. Sim, Que é aquele porno, mas com desenhos animados. exato. Para mim foi o primeiro que surgiu do género. Sim. Quando ela se Foi a transformava. entrada no hentai. É a entrada no Hentai, exatamente. É exatamente isso. Que eu olhava para aquilo e adorava ser o mascarado. E até o que? Hentai. A gente meio que dividiu aqui. A metade daqui é tudo que ela gosta, a metade de lá é tudo que eu gosto. Ok. Tá? Ou seja, Tem o Coragem com o Covarde, tem o Ah, Ed, tem Dragon aqui o- Ball, E drogas. Onde é que está o drogas, é TDA, né, meu? Ah, É minhas pílulas. Eu falei pra mulher, olha, coloca minhas drogas aí. Onde é que tens o Dragon Ball, mano? Aí, mano, escrito aí na Tá sua... aqui, ok. ok. Estúpido. Yeah. Não, tens aqui o... Não, como é que é o É o- cão? Não sei É agora. o...
No Brasil, a gente chama ele... Muttley, mas tem outro nome. Muttley, é. No Muttley. Brasil a gente chama ele de risadinha, né? Isto é o mal do. Esse é o Ed, não? Do Iron Maiden. Ah, ok. E tem ali... Coragem com covarde é muito bom. Esse era o mais legal de história. E tem um South Park aqui embaixo. Esse tem aqui. Não deu pra ver o Eu sou tá do escondido, Park. né? Todo Parque é E a Pequena Sereia, que a gente sabe que está ali meia-meia, que é os dois. Mas aí os dois gostam, exatamente. É. Ela, pois, Tu- ok. E você Eu sabe própria Sailor Moon. É muito mal, né? a teoria da conspiração, da história da Ariel? Não. Ah, Conta pra nós. Também bem no livro, é. Caralho. não, mas tem umas teorias das conspirações bem bizarras. É, que eu não Aquela- sei por um acaso, mas é. Ok. Tanto, Mas ter que chegar tem. na casa e vou ver. Não, Mas esta tem, ela, tem. Ariel, antigamente disse que ela era Este sabão. é altamente, temos que comprar Era sabão. destes, mano. Ela era- Se mexer nisto. Era Yeah. para lavar roupa. Ariel. Esse é verdade. Peço perdão por ele. Isso. Mas eu sei uma da. Sabes o filme Entanglement? Como é que é? É qual? Aquele do cabelo muito comprido. Que estava em cima de uma torre e ela lançava o cabelo para. Ah, Rapunzel? A Rapunzel, exatamente. A mãe da Rapunzel. Eu quase falei Vin Diesel, mas tudo bem. Exato. Lá diz ele perdeu, neste caso. Mas diz, teorias da conspiração, que a mãe da Rapunzel, no fim, ela cai da torre e cai num sítio, não sei o quê. Uhum. Diz que essa é a velhota má que dá a maçã à Branca de Neve. Ah, é? É. Mas porquê? Porque há vários easter eggs de maçãs, de anões, no filme da Rapunzel. E você sabe uma coisa, teoria da conspiração também. Ok. Você sabe que na história da Branca de Neve, ela tem 13 anos e o príncipe tem 31, né? Isso não sabia. É, isso É. na história. Se você pesquisar no Google, qual é a idade da Branca de Neve? 13 Oh, diabo. e o príncipe Mas 31. tinha 13 em idade não ou 13 de idade? Desculpa. Mas porquê? Aí tem uma outra, sabe o Shrek? 7 O- na idade não. Não tem aquele Sim. príncipe anão? Sim. Tem. Ele, na verdade, ele é filho da Branca de Neve com o Zangado, Vês? Essa faz sentido. Essa faz sentido. entendeu? Ou seja, estamos a dizer que a Branca Neve com 13 anos andou Andou na esticada com o anão e depois foi ter com o príncipe. Tinha 31 neste caso. que tinha 31. Não, é boa gente, é boa gente, é boa gente. E vais-me dizer que foi o único anão que ela experimentou. Foi o Zangon. Não, ela barrou 7 e calhou. Aliás, diz que é filho de Zangon, pronto. Deve ser o que Porque tem mais puxou. dinheiro. Porque puxou O gajo ele. é rabugento. Yeah. É rabugento. Mas deixa eu perguntar a vocês, como comediantes, assim, Sim. onde vocês buscam inspirações aqui em Portugal, ou tanto em Portugal, assim, no geral, onde é que vem, assim, porque eu não sei contar piada, cara, não sei, de verdade, assim. Eu, inclusive, eu até assisto bastante coisa, assim, de piada e tal. Sim. Eu até vi uma piada que o Marco Luco contou, você sabe por que que todo cão cheira o cu um do outro, quando eles se veem? Sabes? Você sabe essa, não? Eu já ouvi, mas não recordo. Mas Não, o Marco Lucas, então, que é bom. tem uma história, na verdade, não sei É. se isso é piada, mas eu achei piada porque, pronto, É. né, sou eu. O Marco Lucas contou dessa piada. Então ele disse assim, ele falou, pô, não, a real razão porque os cachorros cheiram o cu um do outro é porque no reino lá dos cachorros tinha um rei que, pô, tinha dinheiro pra caralho. Falou, era cachorro, todo mundo era cachorro no reino. Aí esse rei virou e falou assim, meu, olha, eu vou fazer uma festa, pô, mas uma festa massa, entendeu? Certo. Vou convidar todos os cachorros aqui. E aí os pessoal que trabalhava lá no café falou, pô, rei, olha, é o seguinte, meu, vamos cagar, vamos cagar essa merda toda aqui. Ele, não tem problema, eu faço a festa, a gente arruma ali como é que chama aquele lugar que o povo põe com a roupa assim, o bengaleiro, Ah, de cu. Aí todo cachorro que chegar, deixa o cu ali, certo, certo. entendeu? Ou seja, E aí participa da festa. certo. Já, depois Só que no o que que final- aconteceu? Foram pra festa, todo mundo bebeu pra caralho, alguém colocou fogo em alguma coisa, incendiou a parada toda, então no desespero, cada um Pegou numa cena. pegou no cu qualquer. Cu do outro. Então É. hoje todos eles ficam tentando encontrar o cu dele pra... Por isso ele falou, não é o meu cu. Então é por isso eles Deve estão à ser. procura do cu até hoje. Há algumas festas que me fazem lembrar essa história. Mas Inclusive, um sítio e tal. o- Hã? teve uma festa Pedido do style. pedido que É isso, aconteceu eu uma pedi coisa-
Íamos fazer a mesma piada por contornos diferentes. Exato. Mas dizes tu primeiro O quê? O onde... significado? Não. Onde tu vais buscar inspiração? Onde eu vou buscar inspiração? Pá, sinceramente, A mente trepada que tens, não é? é mais ou menos. Xvideos, Pornhub. Muito. Muito. O gênero de comédia stand-up comedy é um pouco diferente de dizer piadas ou dizer anedotas, né? Claro. Mas é no dia a dia. Normalmente é tudo. Tudo que acontece ao seu redor, né? É. E às vezes quando a gente tá no carro, a gente só tá sempre a dizer merda, né? Sim. Ainda há bocado, eu não vou dizer. Não diz, por favor. Não pode dizer. Não posso. Pode, eu Pode- corto. Posso? Eu corto, cara. Querer também não posso, mas estamos a falar do nome das localizações. Eu moro perto do Pau Gordo, que é um lugar que Pau Gordo é um bom Bom nome. é um Bom nome. bom Olha, também local para dá para buscar fazer essa história. inspiração. Pau Gordo. Como é que surgiu o nome de Pau Gordo? É porque depois eu Era a Branca Né? Exato. Depois experimentaram um chat e o Zangão tinha um Pau Gordo. Por exemplo. Mas a gente disse surgiu, inventou a história para o Cacém. Mas foi uma antes do Cacém, não foi? Ou foi o Cacém? Foi a primeira? Não, o Cacém, né? Cacém. É É. esta. Foi assim, como é que surgiu o nome? E depois fazer um Paralelo. Uma premissa É, para isso. sim, mas fazer tipo alguns vídeos como se fossem reais. É como se fosse um historiador. Como surgiram os nomes Storytelling de como... como surgiram os nomes das localidades. Exatamente. Depois do Cacém. Mas aí não, Nós fizemos dois ou três, exatamente. Uma piada muito boa. A piada é boa, cara. Não dá para dizer. Não dá é para dizer. Hoje em dia não se pode dizer. Tem a ver com os escravos? Não. Não. Mas É pronto. porque lá só tem... Né, meu? Sim. É. Assim, eu quero deixar isto. Quero deixar bem ciente. Isso foi. Quem disse foi ele. Nós não dissemos E depois- nada que indicasse este tipo de comportamento. Atenção. Ok. Pronto, tu olhas. A gente não pode chamar o p de preto. Você sabe me explicar? Jesus. Não, pera. Primeiro fala onde é que você busca suas inspirações. Mas ele não disse. É, você não disse. Tu não disseste. Então você Eu tá disse que explicando, é no dia a dia, é nas coisas, no cotidiano. Porque, na verdade, tudo pode dar. Tudo tem graça. Mas, por tu exemplo, qual é o comediante que vem. Se pudesse escolher um comediante que traz alguma referência, qual era o que escolherias? Eu vou dizer, para dizer um nome. Sim, Tem um humorista que eu gosto muito, mas eu, sinceramente, ultimamente nem tenho visto muita coisa. Mas sim. o Ricardo Aruz Pereira é um humorista que eu gosto muito, que ele é mesmo muito bom. Mas eu tenho alturas que vejo. Tem alturas que não vejo nada de comédia. Eu estou Uhum. nessa fase que não vejo nada. Mas Certo. eu gosto muito de Rick Gervais, gosto muito de Louis C.K., os Três Amigos, Afonso Padilha, Certo. Bill Burr. Bill Burr é muito bom. Pá, eu gosto muito de estilos muito diferentes, estás a ver? Certo. Eh, Mas se tivesse escolher um, era o Ricardo Sim, já Pereira. apresenta o Ricardo Aruz Pereira, mas tem vários. Mas Aqueles, né? Eu gosto do Léo Lins, aquele. eu gosto do Léo Lins. É bom. O Léo Lins é muito bom também. Eu acho as piadas dele muito pesadas, velho. Tem Até umas pra mim que fala. umas piadas pesadas. Mas acho que ele entra naquele campo do que o objetivo da piada não é só o riso, é também o choque. Chocar. E então é normal tu. Há um gajo que é o Anjo, eu não sei o nome, não interessa. Mas o gajo faz piadas em que muitas das piadas riste depois do choque. Ou seja, tu até quando estás a ver o special, só faz. E depois é que se ri, não é? Porque ri-se da cara, também ri-se da reação dele perante o choque das pessoas. Ou seja, também há esse. E aquele humorista inglês é o Bill. Como é que é o nome? Bill. Maher? Não, tem o Bill Maher. Como é que é o nome? Aquele inglês também faz muito humor negro. E tem mais. O Jim Carr. Jim Carrey também é muito bom. Jim Carr também é muito bom. Assim. Pronto. Já ouviste Jim Carrey? Eu não acompanho muito, assim. Eu entendo muito de filme porque eu gosto muito de filme. Então eu assisto muito filme. Já assisto o mesmo filme, tipo, 5 vezes, pelo menos, assim. A sério, és o gajo que Quando eu- repete filme? Quando eu gosto, eu Eu repito. gostava de ser. Mas Yeah. tenho muita dificuldade. Yeah. Há filmes que eu genuinamente gostava de ver novamente, mas o ver novamente causa-me estranheza. Mas é porque provavelmente você não gosta, você não é daquelas pessoas que gosta de receber spoilers de filme. Não. Pois é, porque você já sabe o final do filme, Mas- né? Eu mas- não ligo pra spoiler. Eu, na verdade, já tive um filme que eu quero ver, eu vou lá ver o que o povo tá falando do filme. Mas tu escolhes, por exemplo, o que eu quero dizer é, tu és menino de ir ao cinema de 2 vezes ver o mesmo filme? Não, isso não. Ok. Mas és menino de
olha, vou ver aquele filme novamente, de novo, propósito. Forrest Gump, pô, tá aí a coisa do Forrest Gump aí atrás, Ok. sou fã. Esse filme tem 4 horas de filme, eu vi o filme pelo menos umas 20 vezes. Pra- Pelo menos umas 20 Esse é um vezes. filme que eu quero, que eu já estou há um tempo para ver de novo, que é um grande filme. Mas, por exemplo, estás a ver, isto faz parte da minha mente destruída, que é, eu vejo filmes mais que uma vez, como é óbvio, mas tem que estar a dar. E eu próprio dizer, não, eu vou meter aqui este filme que já vi, não consigo. Agora, está a dar, por exemplo, agora nem tanto, mas gostei muito de toda a saga da Marvel até ao fim. Agora eles estão começando a fazer, também depois da greve dos diretores e da galera dos efeitos especiais, Sim. aí fudeu a porra toda, né? Pois. Mas até o Infinity Wars, né? É o Infinity Wars? Não. Endgame. Endgame, exatamente. Infinity Wars vai ser agora o nome. Mas pronto, até o Endgame, pá, eu curti toda daquela saga. Aquela saga foi incrível. Pronto. Foi épico. Eu na televisão, ou nos canais que dão filmes, ou mesmo nos 4 canais, eu já cheguei a ver outros. Já cheguei a repetir desses filmes. Mas eu próprio, vou ver outra vez o Endgame, que foi altamente. Não consigo fazer. Também foi uma coisa muito recente, eu acho. Quando é muito recente também Pronto, custa é uma cena, não sei explicar. Eu acho que mesmo o conteúdo. Pô, já estamos mudando de conversa, você não faz. Peço desculpa. Por exemplo, isto para mim é mais fácil de falar sobre as referências, porque eu consigo direcionar o trajeto todo até a vir a cena do stand-up. A cena de tentar ter piada veio sempre desde criança, era a minha maneira de tentar arranjar atenção. Também eu. Pronto, um gajo era filho único e era gordinho, sou, Não, mas era mais. mas eu era bem mais. Vocês se conhecem já há tanto tempo Não, assim? só Eu já vi fotos. ele vi fotos. Era mesmo gordinho. Ele já me conhecia. Aliás, Eu já te conheci assim. exatamente isso que eu ia dizer. A altura mais gordo que me conheceste é agora. Sim, Tu conheceste-me bem magro. Mas eu, criança e jovem, sempre fui muito gordinho. E a minha maneira de interagir e tentar fazer parte, digamos assim, era ser o gajo engraçado. E então, quando surgiu cá, isso porque os meus pais, isto porquê? Porque os meus pais adoravam ver o Tal Canal e o Herman Enciclopédia. Foram 2 programas do Herman José, não sei se conhece o Herman José. Não, eu não. É como se fosse, tem um É daqui? É daqui? é português, é tipo o segundo pai da comédia portuguesa. O primeiro é o Ronaldo, Como é que era o nome? Herman José. Herman José. José. O primeiro é o Raul Sondado. Não custou nada, é. Que a antiga MTV do Brasil, eles criaram o Hermes e Renato. Será que é por causa? Não, acho que não. Tu não parece. já viu o tipo de piada? Não, eu conheço, Sim. mano. Não tem nada a O ver. Herman trouxe muita ideia de sketches para cá. Aliás, os Gato Fedorento, o Ricardo Araújo Pereira, todos eles escreveram para o Herman José, na altura. Ele trouxe muito a dinâmica de sketches para Portugal. Acho eu, posso estar que eu não tenho todo o conhecimento todo para trás, mas sei que o grande pai foi o Raul Soldado, acho eu. E depois o Herman José, acho que foi o primeiro grande comediante português a ter programas na televisão, a Talk ter show, ele trouxe o talk show para cá. Isso é brutal. Tinha o Herman Sick e depois o Herman 2000 não sei o quê. Foi o gajo a começar a meter humor aqui à grande e a ter muitos atores que fazem comédia com ele. E os meus pais adoravam ver aquilo. Era a minha mãe, eu só de imagino, recordo-me de ver a minha mãe a chorar a rir e o meu pai a chorar a rir a ver no tal, eu acho que era um tal canal, ele tinha uma cena como se fosse a Máfia do Norte. Eram os gajos, Máfia do Norte. E havia um gajo que era de Lisboa. Na Máfia do lado do Norte havia um gajo que era... E o gajo, este gajo não é do Norte. E mandava o Herman José, mandava uns talões ao gajo que era do Miguel Guilherme, que é o outro autor. Este gajo não é do Norte, caralho. Era o pandemónio. A minha mãe ria-se nem uma perdida. E aquilo fascinava-me. É a reação deles. Ou seja, o que eu gostava de fazer aos meus colegas na escola era obter a mesma. O que o Herman José fazia com os meus pais, eu queria. Sensação, né? Até eu comecei. A primeira referência que eu tenho é o Herman José. Massa. Pronto. E a ideia, ele usa muito as personagens. Ou seja, o stand-up é um gajo, somos nós, né? É o Rodrigo que vai atuar, vai fazer piada. É ele.
O Hermano José usava muito, porque era na televisão, muito personagens. Yeah. Pronto. É de que época? 90, 80? Sim, 90s e 2000, sim. Sabe uma coisa que eu gosto? Mas ele continua a fazer, ele tem, até o ano passado, acho que tem um programa, ou se calhar ainda tem, eu não vejo muita televisão, coisa, ele tem um programa na RTP. Isso é muito interessante, como eu disse, eu não sou muito consumidor de produto português nesse quesito, mas uma coisa que eu gosto muito da comédia portuguesa, que eu sinto falta de ver essa comédia no Brasil, na verdade, é uma comédia inocente, tem putaria pra caramba, mas não é uma comédia que justamente, por exemplo, o Léo Lins, não é aquela comédia que causa um choque na pessoa e às vezes constrange, não é? Quer dizer, eu não sei se também isso é por causa da cultura, não é? Quer dizer, eu sou brasileiro, o jeito que a gente faz piada é completamente diferente no Brasil. Então, e uma coisa que eu gosto muito, tem dois do Norte que eles quase sempre fazem filmes juntos e eu adoro, cara, eu adoro um deles. O Zé Castanço e o Kim Roscas, como é que é o nome dele? Disseste o nome, é o João Paulo Rodrigues. Eles são muito bons, cara. E também tem aquele cara que faz... Eles têm a cena das paródias. Eles têm uma cena... Não é bem paródia, eles têm músicas mais eles fazem músicas, assim, fazem umas músicas meio engraçadas. Mas eles têm uma coisa em palco que é aquilo que a gente já anda a falar para tentar fazermos nós, que nós em palco ele faz a atuação dele, eu faço o meu stand-up e depois a gente faz juntos. E eles conseguem uma coisa em palco muito interessante que acho que funciona muito bem, que é eles fazem as piadas e têm as piadas, mas os dois no palco, os dois interagirem um com o outro, a falarem com o outro. Isso é brutal. Mas eles têm muita dinâmica, muito agregada a piadas. É mais anedotas. Eles têm anedotas que depois se constroem em duas gajos a falar um com o outro. Estás a ver? Isso é muito bom. Mas isto demanda muito tempo, né, cara? Não é uma coisa fácil, né? Sim. É igual eu falo muita besteira e tal, quase todo mundo ri o tempo todo perto de mim, mas não, eu não sei, eu realmente não sei contar piada, tipo, nada, zero. Tem gente que te envolve na piada, a piada não tem graça, mas tu ri do jeito que a pessoa conta a piada. Exatamente, sim. Isso... Mas o objetivo do stand-up é tu conseguis fazer isso, mas com um texto por trás. É basicamente a dinâmica é essa. É tu, surgiu um tema qualquer e com os teus amigos, ou em casa, ou cara, fizeste a tua namorada rir, os teus amigos rir. O objetivo é exatamente o mesmo. Ok, isto funcionou porquê? E nós no stand-up é fazer a transição desse momento para um palco e em vez dos teus amigos são pessoas a ver. Mas o objetivo é o mesmo, porque tu quando estás a fazer uma piada, porque eu consigo me identificar nisso, que eu quando estava com os meus amigos, mais está a falar da bola, qualquer, né, diz qualquer coisa, do Flamengo, não sei qual é o teu clube, ou se és fã de bola. Eu não sou muito fã de bola, não, mas o meu é Cruzeiro, na verdade. Pronto, está a falar do Cruzeiro, não sei o que, e tu vem-te uma cena para jogar, para gozar não posso dizer aqui. Pode falar. Este gajo é para brincar. Zoar, exatamente. Eu adoro ouvir isso. Até porque pode gozar aqui. Até porque em Portugal vocês não gozam, vocês vão, né? Exatamente. Vocês vão. Nós não gozamos. A gente vai indo. Pode gozar, só não se vem aqui. Mas exato, o gajo está a falar do Cruzeiro, diz não sei o quê. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, mas é do Fluminense, aconteceu aquela coisa entre o treinador e o Marcelo, e na tua cabeça tu dizes qualquer coisa engraçada sobre o que aconteceu e fazes o pessoal rir. Basicamente isso é stand-up, que é tu pegas na história que os teus amigos estão a contar e consegues fazer uma viragem do jogo. Exatamente. E é a mesma coisa, mas escrever, tu até podes, no momento engraçado que tu tenhas com os teus amigos, escrever isso. Existe um curso de piada? Ou seja, não um curso de piada, imagina. Existe. Um curso de ensinando as pessoas a fazer stand-up. Hoje em dia existe. Até antigamente, acho que até hoje ainda é um bocado. Tá aí um business que a gente pode os clássicos. Ensinar, Os clássicos não gostavam dessa. Mas há gente que tem essa qualidade. Mas existe. O próprio Léo Lins tem livros escritos sobre isso, tem várias pessoas que escreveram. A realidade é que não existe uma receita. Claro, E existe vários estilos de comédia, né? Anedotas, mesmo dentro do stand-up comedy existe storytelling, que é mais o estilo do Anselmo. Existe aqueles mais one-liners. Dá para fazer uma... Talvez eu me encaixo mais em one-liners, mas também faço tento fazer storytelling. Storytelling é quando contas uma história de que te aconteceu, mas tem sempre piadas. Estás sempre a contar... Contas uma história toda, mas tem piada. Tem piadas pelo meio, né?
O onliners, às vezes, tem gajos que conseguem diz uma onliner Uma frase e, e e a piada está bem na seguinte frase. exatamente, tipo, online é a ideia de que numa linha só tem ali uma premissa e tem uma piada. E uma E a punchline. seguir, ele pode continuar a dizer piadas dentro do mesmo tema, ou então às vezes é completamente fora. E é engraçado. Exato. É difícil. Que O para mim é storytelling muito difícil fazer. é. Para mim é muito É difícil complicado. perder o público, né? Como é que eu numa frase eu faço a minha faço, basicamente sei lá, tu és um gajo que gosta de filmes, tu construís o cenário, numa frase construís o cenário para o momento do Iron Man fazer assim, estás a ver? Aquilo só funcionou, toda a história atrás tem a ver. Yeah. Do facto do Doutor Estranho dizer passa lá uma maneira para salvar esta cena. Tudo isso veio para aquele momento quando ele fez isso, teve aquela força toda, né? Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, sim. E uma online era tu conseguires isso tudo numa frase, fazeres a punch e ter depois- sucesso. Yeah, tem que ser genial. Cara, Exatamente. sobre isso. Por isso que, assim, uma das pessoas um dos comediantes que já existiu pra mim, que, muito dificilmente alguém vai superar o Robbie Williams. Eu adorava a piada do... Era genial. Esse gajo era as duas coisas. Ele era storytelling, E, três neste caso. Storytelling, Ator do caralho. improviso. Já não Não, estou a falar do quatro. ator. Não, nem Quatro. dessa parte, Nem mas na estou a falar- parte de comédia. Mas mesmo Storytelling, isso também ajuda. improviso, e ele conseguia, nestes momentos, teve piada várias vezes seguidas, que é. É igual aquela entrevista dele com um talk show aí que eu vi até um dia desse pra trás. Aí ele faz uma piada de preto. Aí o cara fala, não acredito que você fez isso e tal. Aí ele fala assim, não, mas tá tudo bem, porque se do outro lado quem estiver vendo for surdo, não tem problema. Exatamente. Aí o surdo fala assim, aí, tipo, aí começa a fazer Exatamente. piada, não, mas tá tudo bem, mas pô, e se fosse mudo? Também eu vou ligar pra polícia. Aí, pô, olha, você acabou de fazer, não O pode. gajo é incrível, o gajo não Era para incrível. mesmo. E eu li um documentário sobre ele e ele veio muito de onde veio o teu avô, de espetáculo de rua. No teu avô era de circo, né? Palhaço de circo. pensei que É, era eu fui pensei que era criado- de Minas Gerais. Eu vi muito do De Minas Gerais, claro. É, mineiro? Pô, Ele Não, mas falava o gajo uai. era muito espetáculo. Ele falava lá. Ele falava uai, né? Exatamente. Mas o gajo era muito de espetáculo de rua e ele tinha conseguido manter sempre o pessoal interessado, porque o pessoal vai a passar e tem que ficar, né? O espetáculo de rua tem que manter e essa cena de improviso vem daí. Essas Mas coisas- deixa-me só acabar aquela cena das influências, só para. E depois foi quando a ideia do stand-up surgiu, quando deu aqui o sucesso do Levante-te e Ri. O Levante-te e Ri foi o primeiro programa, acho eu, em canal aberto de stand-up. E era um programa e também era uma espécie de concurso que as pessoas participavam, não era? Não. Não, era só um programa. Era um programa de. Mas teve muita malta que apareceu aí. que Apareceu teve aí, oportunidade exatamente. Houve muitos comediantes que apareceram no Levante-te e Ri. E, de- Não era conhecido sequer. exatamente. E depois nós temos um grande comediante agora que é como se fosse o pai de comédia da anedota, que é o Fernando Rocha. Rocha, surgiu E aí o também. Fernando Rocha Fernando Rocha é quem? É É um careca que tem uma barbinha assim e tal, e que sim. diz bué, né? Ele Não, ele sempre tem- faz muita propaganda aí. exatamente. Orca, E ele, né? ele abre muitas portas a muitos comediantes, porque tem. Isso é legal, né, meu? Ele voltou com o Levante-te e Ri há uns anos atrás. Teve um projeto que era o Peace and Pack, que também levou muita gente. E ele teve muito sucesso no Levante-te e Ri. Aliás, ele teve tanto sucesso. Aliás, aqui eram comediantes que iam para lá, né? Ele teve tanto sucesso que nas temporadas a seguir ele era sempre presente, era sempre o headliner daquilo. Yeah. Que ele dava todas as segundas-feiras à noite, depois da meia-noite às 11h30. E ele teve tanto sucesso que, para tu veres, ele teve tanto sucesso com anedotas. E o estilo dele é anedotas. Ele criava personagens e diz anedotas. Que não é exatamente. Hoje em dia ele já stand-up. faz um pouco. Eles de um dia já stand-up, faz diferente, mas o na forte dele altura- ainda é- o forte dele O forte é- dele é quando o deixam fazer o que ele quer, né? Mas pronto. Mas ele faz stand-up, pronto. O que eu estou a dizer, ele teve muito sucesso na altura com a cena das anedotas. E para tu veres o sucesso que aquilo teve, o momento recreativo de toda a gente era imitar o Fernando Rocha. Yeah. Toda a gente imitava o Fernando Rocha, ainda por cima é um gajo do Norte. Todos os gajos têm a mania que são. Tem uma frase de um cantor antigo, velho pra caramba do Brasil, que é o Belchior. Aí ele era um gênio mesmo, assim, pra compor. As músicas dele eram poesias mesmo, louca. E ele falava uma coisa que era muito interessante. Seja criativo.
Faça igual a mim, invente. Ou melhor, não faça igual a mim, invente. Exato, Entendeu? exatamente. Yeah. Há muitas anedotas, e acho que isso já é falado, que há muitas anedotas que a gente pode ir criar linhas de parecença com anedotas tradicionais do povo, né? Yeah. O pessoal conta aquelas anedotas do. Era uma vez um bêbado, ou um inglês, um alemão, um francês. Sabes aquelas anedotas? Entraram num bar. Português entrar num bar. Ele tem muitas anedotas desse género, só que ele criou as suas próprias personagens. Sabe qual que é a diferença entre a geladeira e uma mulher? Oh, que cana. A cena é, eu até posso tentar adivinhar, mano, mas todas as opções que eu vou dizer são misóginas. E tenho certeza que a punchline que ele vai mandar Ainda é pior. ainda é pior. E depois, eu não vou poder rir. Porque senão estou a ser misógino. Portanto, eu vou fazer, epá, por amor de Deus, não. Mas eu vou gostar da piada. Diz. Repete a premissa. Yeah. A Qual diferença que é a diferença entre a geladeira e a mulher? Diz, não sei. A geladeira não geme quando você tira o choro de dentro. Eu disse-te. Está certo. Não quer, já nem entramos no facto de se eu concordo ou não com a piada. Podemos ir por aí. Mas quer dizer, Babi, take that moment and put um P, ok? exatamente. Exato. Okay. No, never mind. Exato. When you say Yeah. chouriço, you put a P. Chouriço, Chouriço, P. because chouriço in Portugal can be a nice snack, Em but can be Brasil too. in Brazil, Yeah, too, in chouriço. Brazil. It Chor- depends. I think it, so. It's to everybody. Chouriço Todos é Falando em inglês, meu. Because Because- English make no sense. Chouriço. because chouriço in English is not verdadeiro. Mas ia dizer, essa cena das piadas e das anedotas é uma coisa. É a prova de que não existe uma receita. Porque imagina, muitas dos textos do Fernando Rocha que eu vi, eu já conhecia no Brasil. São piadas antigas, estás a ver? Mas São ele piadas- tem... mas a gente ouve a piada e eu já sei o que a piada vai dizer. Mesmo humoristas brasileiros que contam anedota, no Brasil também tem alguns famosos e muito bons. Dizem, a gente já sabe a piada, já ouviu 2, 3 vezes, a gente ri sempre. Mas Epá, normalmente a ideia é que a base de um texto e fazer rir alguém é a surpresa. Yeah. É enganar o público, levar o público para um lado. Por exemplo, há um humorista brasileiro que eu esqueci o nome, mas ele vai muitas vezes ao Danilo Gentili, ele tem a voz fininha. E ele até fala, a malta até diz, tu consegues fazer outras vozes? Ele diz, você acha que se eu soubesse fazer outras vozes, eu ia usar essa? Exato. Mas tem uma piada muito boa que exemplifica exatamente isso, que ele diz. Alguém pergunta para ele, então qual é o teu tipo de mulher? E ele diz, olha, eu gosto das mulheres na faixa dos 30, 40 euros. exatamente. Porque quando ele está a falar, leva-te. Essa é uma one-liner, genial. A primeira coisa que ele diz, eu gosto da mulher na faixa dos 30, 40. Tu pensa que Idade. Ele fala euros. Enganaste. Essa é a ideia. Yeah, é o misdirection. Exatamente. Yeah. No Brasil tem um probleminha assim com essa coisa das piadas, que é quando alguém vem com algo genuíno, todo mundo começa a fazer piada do mesmo jeito. Sim. Ah, Igual alguns anos atrás, acho que 10 anos É o atrás, plágio. começou o Paulo Gustavo. Aí tinha aquele jeito engraçado de falar e tal, não sei o quê, depois todo mundo começava a falar igual a ele. sim. Aí agora tem o Igor Guimarães, Também é genial. que é de Minas. É genial o jeito que ele faz piada, é único. É maluco Ninguém fala completamente. daquele jeito. Yeah. Que é Ok. o advogado Paloma. Advogado Paloma. Advogado Eu Paloma. já te mostrei algumas vezes. Aquele maluco. Que não tem. Eu completamente não nonsense. eu não gosto de gente que faz que fala gíria. A pessoa que fala pra mim ok, ela é bandidinha. Bandidinha. Ok. Yeah. Não, mas isso há muita maneira para. Tem muito, yeah. Depois entramos na questão do stand-up, depois tens a maneira. Lembraste de alguns sketches do gajo? É isso. Uma piada dele, mano. Que era. Como é que era? Deixa eu. A piada é muito boa. Lembrei-me de uma piada dele. Lembrei Como é de uma que piada era? que ele disse, estou tentando lembrar a piada. Ah, mas ok. a piada é muito boa. Que é. Tem quantas pernas e não anda? Tem. Foda-se. Yeah. Enquanto isso. Isso, pronto. O que é que tem 50 pernas e não anda? 50 pernas e não anda. 25 cadeirantes. Pronto. É piada. Aquela-
Ok. Posso contar uma Mas, também? mas sem cadeiras. O que é? Sem cadeiras. O que é um... Que caralho. Mas tu queres que isto dê ou queres cancelar esta merda? Parecemos nós, cara. É para cancelar. O que é um caminhão de... Aí eu vou ser preso por isso. Paz. Pois eu sou preto, eu sou branco, entendeu? Preto falando de preto é reconhecimento racial, rapaz, não é racismo, não. Nossa, bem. Ah, o que é um Foi caminhão? convidado Não, aqui. essa é pesada, essa é pesada. Essa eu conto em off depois, né? Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou faz sinal, corta aí. Quem tem para cortar? Yeah, Que eu vou cortar. Babi. Não, it's ok. Eu já estava a fazer o ponto aqui. Yeah, já só pra saber onde é que é pra cortar a piada. O que é um caminhão? O que é um ônibus com 2 pretos caindo num precipício? Eu já sei o que ele vai dizer. Eu tenho medo de perguntar. Eu já sei Eu que tenho vai medo de dizer, perguntar. o ônibus tem muito espaço. Tem a ver com isso. É um desperdício. É um desperdício. Porque cabia mais 5. Essa é Não, para mano. ter É para cancelar. Esta aqui, É. esta aí sim. Isso é processar. processar. E se tens aí, largas isso na internet, estás. Vai me processar pra quê? Eu sou preto, imigrante, pobre, brasileiro, em Portugal, pra quê? Tá, tu depois. Não tem como, não tem como. Mas é- é aquele preto. Tu é café com leite, tu. Pera aí, deixa eu mostrar que eu sou... Sabes que Ei! Não vale a pena. sabes, A câmera não tem uma grande angular para isso, cara. tu sabes que no Brasil tem uma comunidade bastante, sobretudo no meu estado de Santa Catarina, tem uma comunidade bastante grande que adora é adepto daquele senhor que tinha O Michael Jordan. tinha assim uma coisa parecida com Charlie o Chaplin. não é? É? Pois é, tu contaste outra vez. Essa Tá na tem cadeia. bastante. Tem uma comunidade lá. É porque É- a maioria do pessoal do sul é descendente Mas do leste. É, Europa, né? é Do da leste, Áustria, do norte, Alemanha. Fugitivos da Segunda Guerra Mundial. Mas essa malta, exatamente. Elas só estão lá porque se Porque ficassem assim, onde estavam, se ficassem onde estavam, provavelmente tinham de tomar aquele banho. que aquele depois- banhozinho Exatamente. de enxofre. Exatamente. Mas, Sério? yeah, Não, Portanto, é estúpido. yeah, É estúpido. yeah. Eu imagino que alguns também eram da banda. "Oi", que fazia assim. E foram mas era fugidos. mais. Não, Foram fugidos. Exato. Foram Ok. fugidos para. Foram Acabou, fugidos. agora a gente tem que vazar tem aqui. que vazar que deu coca. Mas muitos foram fugidos para não levar com os outros. Ah, sim, sim, sim. Percebes? Sim, sim. E agora essa malta, a gente, quer dizer, a gente até gosta e adora não, mas simpatiza com essa ideologia. Mas essa malta era toda limpa, mano. É só estúpido. Era limpar. Era isso que estás a dizer. Eles iam- Ou eles- seja, és a favor do genocídio. Não, neste caso. eles eram limpos se ficassem lá. na rua. Estou a perceber. Não, e um brasileiro que seja adepto dessa é estúpido. É estúpido, não, com certeza. Porque não é da Cara, raça ariana. Não, e depois. Não é. Certo, brasileiro Mas- nunca mas- será da raça. será? Mas o próprio. Mas não podes dizer essas coisas, senão cancelas este podcast. Não, mas eu não estou falando. Disseste a Mas raça ariana posso falar, né? Não, pode, até Hitler também, que se Ih, for. fodeu. É. O gajo aqui a tentar não dizer esse nome. Aí que não, mas não tem problema, cara, porque assim, ó, vamos falar de fatos históricos agora, né? Fatos históricos. É igual, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano, ele adora falar que ele é americano, que o país é dele, mas não é, na verdade. São todos. Os estadunidenses, eles são todos europeus. Todos vieram Os daqui. originários são os indígenas. Entendeu? É, Certo. são os nativos americanos. Sim. Eles falam que a terra é deles, mas na verdade são as pessoas que não têm terra. Sim. Entendeu? Os americanos, americano também eu sou, né? E depois ainda Certo. tomaram o nome do continente, quer dizer. Eles são estadunidenses, pô. Americanos falam assim, também eu sou americano. Quer dizer, eu vim da América Latina. São da América Latina. E eu ainda tenho um agravante, que além de ser a América Latina, é considerado também a América do Norte. Né? É? Porque o Brasil tá entre é considerado A América do os dois, Sul. né? América do Sul, desculpa, Norte não, é América do Sul e América Latina. Certo, sempre tem a América Entendeu? Central, sim. Ali no. Tá ali. Oi, Exato. Então, Dependendo a do- gente poderia chamar muito mais americano do que eles, mas enfim, não é? Mas Tem muito dessas coisas. Agora, esse pessoal que foi. Tem muita influência. Eu nem sabia uma outra coisa também, que a maior comunidade de ucranianos, porque a Dária é ucraniana, a maior comunidade de ucranianos fora da Ucrânia tá no Brasil. Nunca conheci. Lógico. Na minha terra tem bastante, no Santa Catarina. Inclusive tem pessoas, não são, tem muito próximo da minha família, Zelensky. Não sei se tem alguma a ver com coisa. Zelensky é polonês, eu acho. Não, Zelensky tem é os. polonês. It's Polish, right? Pode ser, mas os. Eu sei que é porque na Legião Estrangeira eu tive um Mas- sargento mas- que chamava Zelensky. Mas tem muitos poloneses lá. Mas Zelensky é o primeiro-ministro, o presidente da Ucrânia. Da Ucrânia. É o Zelensky. Ah, o Zelensky. Zelensky. Sim. Ah, pois é. Não tinha parado pra pensar. Eu não sei se é primeiro nome ou se é apelido, mas eu acho que é apelido. Yeah. Não sei. Acho que é apelido. É apelido. Acho que é apelido. Yeah. Portanto, mas ali
E tem muitos poloneses também. Mas eu, pronto, nesse tema, Lodzinski que tem na minha família. É polonês, é polaco. mas nesse tema eu acho que eu percebo as fronteiras porque foram criadas há muito tempo e opá, foi a maneira que o pessoal arranjou de criar, porque o ser humano geneticamente tem a tendência a criar grupos. Sim. Pronto. Não. E então, mas acho que devia ser algo só uma questão para ajudar a estrutura, porque na verdade somos todos daqui, né? Exato. Eu sou português porque calhou aqui. É. Porque eu digo, a cena, o que eu digo às vezes é quando falamos da sorte de um gajo daqui. Eu não escolhi estar aqui. Tipo, a gente fala muito. Sentido, né? A gente fala mais isso na questão da religião. Eu toquei estraguei alguma coisa, mano. Desculpa. E quando a gente fala da religião e assim, o argumento que eu dou é: opá, eu se calhar Se tivesse nascido ainda era era hindu, ou muçulmano, ou budista, ou cristão. ou cristão. Ou seja, e quando o bocado pessoal diz: estranho não, mas a minha é que está certa, bem, é por causa desse argumento. A minha religião é que é certa. Eu digo assim: oh, meu, a religião tu achas que é a tua sorte porque é certa porque nasceste ali. É. Nasceste E foste ali. doutrinado ali. E foste doutrinado ali, porque se eu nascesse no Iraque, não ia ser cristão a maior parte, quase certeza. E a questão está aí, que é um Ter gajo um orgulho de uma coisa que tu não tens não tiveste opção escolha. nenhuma. Não só isso, eu acho que até nesse quesito, por exemplo, agora falando também um pouco da piada em si. Eu venho de um tempo do Brasil, e eu não sou tão velho assim, mas eu fui criado com os meus avós. Então, a parte do meu jeito de ser é muito parecido com o meu avô. Meu avô era atleticano e minha avó era cruzeirense. E os cruzeirenses no Brasil, os atleticanos chamam os cruzeirenses de Maria. E só para tirar E a tua avó sarro, chamava-se Maria e o mesmo. nome da minha avó era Marilda. Então o meu avô, no jantar, assim, no almoço de família, falava: eu me casei com a cruzeirense só pra fuder uma Maria todo dia. Quer dizer, Ora, então era assim, ela. E o o Totem, né? Ou seja, o mascote do Atlético é galo. Aí minha avó falava: fuder como? O galo fode com a bunda. Era assim, era nesse nível. Então Então, assim, faziam rosto um ao outro. entendeu? Então, quer dizer, então, por exemplo, o meu avô, ele sempre falava: eu não gosto de preto, mas todos os amigos dele eram preto. Por isso é que ele dizia. Eu não tenho problema nenhum em falar preto ou black, por quê? Porque eu não me considero branco. O meu avô é preto, meu avô era da cor da sua jaqueta, pô. Pera, eu vou dizer que não gostava de preto. Não, mas esse é o avô do outro lado. É o avô por parte de pai. Meu avô era preto. Estava a ver. O meu pai é da sua cor, pô. Meu pai é da sua Ok, cor, sim. ok, Meu pai é rosa, quase. Vamos É saber que eu que não tu sou é preto rosa. de todo. Vamos saber que tu é Falta vitamina D neste gajo, é isso que ele está a dizer. Não, mas assim, brincadeira à parte, eu digo assim. Então, o meu irmão é preto, meu irmão não é da minha cor, assim. Eu não me considero branco, eu sou pardo, né? A gente chama no Brasil de pardo. Ok. Meu irmão é preto, Já não, eu sou a minha irmã é preta. És parvo, exato. Então, eu acho que o preconceito tá muito mais na cabeça de quem. também. Porque eu até vi um documentário, o Morgan Freeman falando, e aí o repórter pergunta pra ele: o que você acha que é preciso pra acabar com o racismo? O Morgan Freeman fala: é só parar de falar. Para de falar, cara. Por que é um problema eu virar e falar? Porque não existe. Pra já não existe ninguém que é preto, é tom escuro de marrom. Né? Tem ninguém que é branco, é tom escuro de castanho, quer dizer. E eu acho que era mais fácil. Não o abuso do tema de racismo, como tu dizes, se não se falasse muito, qualquer coisa seria racismo, realmente quem fosse ia sobressair. Agora, tu não podes fazer uma piada porque senão és racista, e que não é verdade. Exato. Então, o que é que acontece? Começamos o racista, né? O ser racista, começa a ser um leque tão grande que já estão racistas verdadeiros lá e não racistas lá dentro. E não sabe quem é quem. Ainda não sabe quem é E o objetivo era não. Quando um gajo fosse, por exemplo, tu dizes uma piada, é uma piada, neste caso. E quando um gajo diz, não, mas eu, na minha opinião, os gajos eram para morrer. Pronto. Aquele sim, aquele é um racista. Aquele gajo disse uma piada, aquele é racista. Assim ficámos a saber. Não, quando se mete tudo no mesmo saco, começa a baralhar-se tudo e é difícil Exatamente. saber quem é que não é. Começa a Que comparar. por isso é que eu acho que é o uso
para qualquer coisa, para qualquer acontecimento, por exemplo, o caso que aconteceu cá, não estragando o podcast, mas o caso que aconteceu cá do polícia que matou Sim. houve um caso, não é que foi? Não, dos Estados Unidos? Já. Aqui? Não, aqui. Não, já. No ano, Já. nos já. Foi um polícia que não sei o quê, algum problema num bairro, não sei o quê, e matou um. Aqui, eu não fiquei sabendo. Agora, Eu também não vejo televisão, né, cara? Semanas atrás. 3 semanas atrás ou 4. E matou uma pessoa que era preta. Não sei se. Porque é outra coisa, aqui fazer um parênteses. A cena do Zé Preto ou não Zé Preto. Eu percebo que se uma pessoa não gosta, eu não chamo. Claro. Agora, acho que é difícil. Acho que uma questão aqui, não quero ser cancelado por causa desta opinião, mas é só uma, é uma Tem ideia. a ver com a intenção, né, meu, É, daquilo mas- que você diz. Lanço uma ideia. Por exemplo, um gajo que nasce cá dessa cor não é africano mesmo. É português. Exato. É europeu. Exato. Então porque é que eu vou chamar africano, meu? Exato. Tu não és africano, tu nasceste cá. Exato. És descendente de africano, sim senhora. Mas eu agora não vou dizer aquele gajo é descendente de afrodescendente. alguns para aquele lado. Não, exato. opá, não, eu sou branco, mas eu sou português, sou cá, nasci cá. Exato. Agora, mas eu posso ser branco e ser ucraniano, como a tua namorada. Exato. Não, percebes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O continente não tem nada a ver com a cor da pele, amigo. Exato. Já, porque isto está tão misturado que já não tem nada a ver. Se calhar há milhares de anos atrás, se calhar o pessoal da Europa tinha falta de melanina e o pessoal da África tinha mais, por causa da questão do tempo, ou o que for, ou genético, ou o que for. Agora já não dá para ter isso, estás a ver? Mas, para dizer o quê? Aconteceu lá, um polícia matou uma pessoa com a preta. Tinha cor de pele. E o Preto. polícia, por E o que é que- acaso, era branco. E o polícia, por acaso, acho que era branco. E o que acontece? Isto é a minha opinião. Em vez de estarmos aqui focados o porquê daquilo acontecer, falta de condições da polícia, ou o gajo não tinha condições, não devia ser um polícia, ou o problema que se passa nos bairros problemáticos cá em Portugal. Em vez de falar todas estas coisas, o que é que se fala? É racista. Está justificado. Não, mas aí depois entra também uma outra coisa. Eu fui militar e eu Uhum. sei como é que funciona. Quer dizer, eu prefiro que vá a vida daquela pessoa que tá fazendo uma coisa errada do que a minha. Quer dizer, eu não sei em qual contexto foi Certo, que mas eu já aconteceu nem estou a isso, falar eu não nisso. sei. Percebes? Mas Já nem- assim, Já nem se fala nada disso. e já Mas é- não se fala da pessoa daquela vida que foi perdida, se fala do preconceito Exatamente. que possivelmente poderia ter existido. Mas o que é que aconteceu? Por Mas trás. o que é que isso aconteceu? O gajo mandou-lhe tudo porquê? Mas era porque realmente era. Sim, Eu o não gajo tinha- não obedeceu uma ordem. Não tinha soluções. O cara fez algum movimento né, quer dizer, Mas porque isso também é pode trouxe, acontecer. E porquê que o polícia se sente ameaçado o suficiente para o gajo fazer alguma coisa naquele bairro e qualquer coisa dispara? Porquê? Porque não há condições nenhumas. Mas Estou a falar se não fosse. Mas também pode ser. Mas como à partida foi logo, é este o problema. Não se sabe. eu já vi, por exemplo, aqui em Portugal, na internet, obviamente, né? Perto de mim nunca aconteceu, mas já vi na internet, tipo, gente chutando o policial, aqui em Lisboa mesmo, no Rossio ali, batendo no policial. Eu falei, meu, se o cara faz um negócio desse com um policial militar no Brasil, ele tá morto. Nos Estados Unidos nem precisa falar. Ah, Ele nem dava um mas passo. Entendeu? E para as teorias de conspiração, eu acho que é de propósito, mano. Porque enquanto se andamos qualquer coisa, ou é racismo, ou qualquer coisa é misoginia, ou qualquer coisa é sou transfóbico, ou qualquer coisa, não fala dos problemas. Não, exato. Porque desculpa Não, interromper, sim, desculpa. a polícia está cheia de problemas. Yeah. A polícia está cheia de problemas estruturais. Os bairros sociais cheios de problemas estruturais, porque há muita gente que trabalha lá que não tem culpa nenhuma do que se passa lá. Exato. Muito A maioria. A maioria é trabalhadora que dói, que eu não me levanto à hora que eles levantam, de certeza. Estás a ver? E acho que com esta é como se funciona como se fosse uma máscara. Mete-se o racismo para ali e o que realmente estava a trabalho a resolver importa. não é? Porque Ninguém se fala sobre. vamos falar do problema dos bairros sociais e o problema da polícia, olha o trabalho que o governo tem para fazer. Já viste o trabalho que dava a estruturar aquilo tudo de novo? Exato. Não, vamos colar, o gajo é racista, já passou. Pronto, a gente vai fazer um esforço para não ter mais estes problemas. Realmente, Portugal é um país racista e temos um problema enorme. Então temos que usar. E o problema que se tem, as coisas que é preciso fazer para resolver o problema não se faz, porque é mascarado com isto. Exato. Sabes que o que eu estou a tentar? Eu não estou a dizer que não exista.
Claro que há. Em todo lado há. Mas para melhorar esse problema, não chega eu dizer que aquele indivíduo foi racista. Não chega para resolver, Até porque não se sabe ao direito. Porque imagina, certo? pode Eu já ser- nem estou a falar disso. Estás a ver? tem de haver investigação, tem de ver, tem de saber tudo o pormenor. Sim. Imagina, o polícia pode ser um polícia novato, que acho que até era um gajo novo, Sim. pode ter-se precipitado, o disparo pode ter sido sem querer, ou então o gajo já tinha uma cena entre eles, pode ser um milhão de Um coisas. milhão de coisas, porque as coisas Ou- não estão bem Pode estruturadas. ser muita coisa. Percebes o que eu quero dizer? Porque se os bairros sociais estivessem bem estruturados e fosse difícil os criminosos apoderarem-se dos bairros e a polícia não ir lá com 2 carros de patrulha, ir lá com meio exército lá para dentro, o gajo diz, amigo, saia do carro. E o gajo diz, eu saio, que não tenho problema nenhum, eu saio, o que é que precisa? Não. O gajo vai lá com 2 carros de patrulha que mal segurança tem. Está num bairro que sabe perfeitamente, toda a gente sabe, que tem muita criminalidade. Eu não sei se aquele gajo é criminoso ou não é. Eu tenho medo. Porque tenho uma arma de fisga, enquanto o gajo pode-me sacar com uma metralhadora. Isso era um Há problema. várias coisas. Isso era um problema latente no Brasil alguns anos atrás. Quando eu digo alguns anos, para ir uns 15 anos atrás. Porque para ser policial militar no Brasil há 15 anos atrás era igual aqui em Portugal. Eles estipulavam uma idade limite, 33, 35 anos de idade. Você tem que ter a escolaridade básica, né? Ou seja, terminar a escola fundamental. Você pode ser, hoje em dia não, para você ser policial no Brasil, você tem que ter curso superior. Porque, obviamente, uma pessoa que tem um curso superior, ela tem mais discernimento Sim, tem com relação a algumas coisas básicas. Certo, É a educação, não é? Aí aqui, e depois tem uma outra coisa. Eu acho incrível, eu não entendo por que que o português vira policial em Portugal. Porque paga tão pouco, cara. E, Então, um policial, cara, trabalhar pro governo no Brasil é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida, se você quiser ter um emprego pro resto da sua vida. Porque você não é mandado embora, o salário, você recebe no mínimo 5 salários, no mínimo 5 salários mínimos. Para ser policial no Brasil, o salário base é 5 mil reais. Ou seja, são 5 salários. É a mesma coisa que você começar aqui, começar na polícia aqui recebendo 5 mil euros. Nunca o policial aqui, nem o GNR, a polícia de investigação, recebe isso aqui. há casos de dizer que até a própria colete tem que pagar, meu. Tá entendendo? Quer dizer, aí um país que você paga 23% de imposto em tudo. E é isso que eu quero dizer. Eu não estou a defender a polícia, nem estou a defender a pessoa que foi morta, né? nem a desvalorizar a morte. Exato. Eu acho é que os problemas estruturais para isso ser minimizado, as mortes, como aconteceu, porque é uma tragédia. Se o gajo é inocente, é uma tragédia. Acho que o gajo pelo que dizem, eu não sei, disse que era um gajo que acho que até era um gajo porreiro. É uma tragédia, mano. Podia estar alcoolizado, acho que não parou, porque sabe que às vezes o gajo alcoolizado faz merda, né? Mas estás a ver? Eu tenho a certeza, mano, Mas falta muito treinamento. Falta muito treinamento. Polícia, eu vou te falar assim, como ex-militar, e eu não tô falando de militar de quartel, não. Eu tive missão, entendeu? Eu falo brincando, mas é verdade. Eu sou veterano de guerra, eu tive em guerra. Vamos embora. Não, mas guerra. Não, brincadeira da parte, né? Isso aqui foi a última missão que eu fiz. Posso? Pode. E aí, não, isso tudo pra dizer que é o seguinte, eu acho que assim, não adianta você ter Esse aqui polícia... foi os gajos que tu abateste. Não, os de cima são os caras que eu gostava, os que estão em volta são os que eu não gostava. Tá certo. Aí ele, mas por que eu tenho que escrever com a vermelha? Pô, só escreve aí, mano, eu só quero me lembrar da sua cara. Só para não me esquecer. Nice. Mas aqui em cima são os amigos que eu fiz. Mas a questão aqui você tem que entender, né? Quando eu digo você, no caso, a população tem que entender que não é só culpa da polícia e não é só culpa da pessoa que foi assassinada. Eu acho que a culpa tá dos dois lados igualmente, porque é um problema social, não é um problema da polícia, não é um problema do bairro. Do indivíduo. Não, no indivíduo não, é um problema social, é cultural, quer dizer, a polícia, ela não é valorizada, não é, porque recebe pouco para fazer o trabalho. Pra colocar a vida em risco. Para colocar a vida em risco. Porque você fala, beleza, Portugal é um país pacífico, mas cara, você vai na Jamaica, por exemplo, que é um bairro social que tem aqui, ou esses bairros que tem os ciganos aí, não sei o quê. Não, é perigoso. Você vê gente armada. Né? Agora é fácil. Um cigano, cara, minha avó. Mas o problema está aí. O cara já não tem mais avô para ser. Olha as castanholas aqui. Minha avó era preta e cigana. E cigana, entendeu?
Mas a questão está aí, é que nem E sequer... era polaca também. Era polaca, isso ia mostrar tudo. Entendeu? Eu sou brasileiro, rapaz. Eu tenho um pezinho em todo lugar. Ah, Tem pé na África, mas tem pé em todo lado O aqui. problema está aí, é que tu não... continuamos a usar a etnia, vamos dizer assim, como desculpa para problemas estruturais que não... Exato. Nós, por exemplo, o pessoal diz, é como a questão dos imigrantes. São todos que vêm, são todos de bem. E eu digo a mesma coisa, não são. Porque também todos os portugueses que estão cá não são de bem, cara. Exato. Oh, meu amigo, mas estamos a viver em que realidade é que vivemos? Antes de vir ninguém para cá, eu tinha criminosos cá, cara. É. Portanto, não podemos dizer, não é? Você só olha pra história da Torre de Belém aí, você que não sabe aí, Torre de Belém. Pô, Portugal era terra de bárbaros, meu, na época das navegações, cara. Todos eram, mano. Toda a gente era, meu. Exato. E a questão é, um gajo, em vez de dizer, são os portugueses, ou são os brasileiros, ou são os africanos, ou são os... É o ser humano, mano. Agora, isto não tem nada a ver com a etnia. São seres, são pessoas. As pessoas são exatamente assim. Há umas boas e umas más. Então, vamos esquecer essa parte e vamos tentar o que temos que realmente fazer para que estes problemas diminuam, que vão sempre haver. Por mais... Eu agora, só Tuga é só o que nasce cá. Não, é mais. Vou ser agora extrema direita. Para ser Tuga, para estar aqui, é preciso ter 2 gerações de Tugas cá. Ok? Mesmo assim, eu vou ter crimes. Garanto. E vou precisar de prisões, e vou precisar da polícia, vou precisar de tudo. Vou ter criminosos. Social, não tem nada, são seres humanos. Portanto, o que é preciso fazer para diminuir, para mitigar esses problemas? Não é estas conversas. Isto é mesmo para a gente andar aqui. Eu, português, e tu, brasileiro, andamos às tugas os dois. Assim, tim, e esquecemos do que realmente é importante. Exato. Desculpem. Sim, não. Nós estamos passando uma fase em que estão a dar valor e estão a criar discussões em volta de palavras e o significado de palavras e cria-se eufemismos. É porque agora já não pode dizer mais isso. Agora é isso. É a inversão Isso de significa valores. a mesma merda. É o que já está acontecendo no Brasil há pelo menos aí uns 10 anos, que é a inversão de valores. Entendeu? Eu sou de uma época, quando eu era criança, os meus amigos, a gente chamava todo mundo um ao outro de negão, pô. E aí? Certo. Okay. Hoje, se eu, com meus amigos, na rua, falar, pô, e aí, negão, como é que você tá? Pô, soldado sul, te amo, não sei o quê. Porra, aí chamou de preto, pô, aí se alguém já liga pra polícia, a polícia já chega, pô, tá sendo racista, você chamou ele de preto, eu sou preto também. E aí, cara, qual que é a intenção? As pessoas, eu acho que a inversão de valor aí começa também, outra coisa que tá começando aqui em Portugal agora, que não era tão evidente antigamente, agora tá sendo, que é a polarização política. Pois, mas aí tá, agora começa a ter esse André Ventura aí, ó, que é extrema direita. E aí, pô, você tem um país que tem placa pra todo lado de Partido Comunista. Isso pra mim me mete impressão. Sim, nós temos o PCP, sim. Então, você tem partidos comunistas e você tem a extrema direita. Sim. Aí acaba criando aquela coisa, se você gosta do André Ventura, você é fascista. Se você gosta do outro ali, você é comunista. Exatamente. Aí o povo começa a brigar, não só por causa dessa parada do é preto, é branco, é amarelo, é azul, é verde. Aí é mulher, é todos, tudo. É todes, é todes, é Nescau, é Nesquik. Juntas tudo. Começa a juntar todos os temas. Que é, se tu por acaso concordas com 2 ideias do André Ventura, também és xenófobo. E também és transfóbico. Começa-se a juntar tudo, porque normalmente daquele lado é assim. Se for deste lado é assado. E nesse meio termo tá gente que tem podcast e fala merda pra caramba o tempo todo. Só por teres esta opinião já estás feliz. Exato. Porque se tu disseste, se tu num café, dizes assim, eu concordo com o André Ventura neste aspecto e concordo com o Pacheco Pereira, não é Pacheco Pereira, foi estúpido que dói, mas a Mariana Mortágua, que é do Bloco de Esquerda, são os 2 polos, né? Tens o André Ventura, extrema-direita, e a Mariana Mortágua. É Mariana Mortágua? Eu acho que é Mariana Mortágua. Mas pronto, é a gaja do Bloco de Esquerda, o líder do Bloco de Esquerda. Eu posso concordar com uma das que ela diz e outra coisa que ele diz. Pode acontecer. Né? Se eu disser qual é a tua cor favorita? É verde e azul. Azul. Pronto, a minha também é azul. Nós concordamos neste momento. A dele é azul, para mim a minha cor favorita é azul. Mas qual é o teu clube?
É o Benfica. O meu é o Porto. Olha, discordámos agora. Ah. Certo? Isto não pode acontecer? Pode. Ah, Eu pode. posso concordar com uma coisa com aquele e concordar com uma coisa com aquele. Se eu, por acaso, digo num café que concordo que isto acontece, eu não sou coerente. É. Dizem-me, tu não és coerente. Tu não podes concordar com uma coisa que aquele gajo diz e a mesma Mas isso é a coisa polarização que está a acontecer. é isso que eu estou... Exato. Eu acho que é mesmo, é nesta intenção que é bom, e aí que eles entra- querem. E aí entra uma coisa que é ruim, eu acho que pra todo mundo, e principalmente pro comediante, porque a gente. Não, mas não A pode gente, ser, né? né, eu já me colocando. Não, faz parte. Mas Não, mas de certo modo eu gosto de falar besteira. Não pode? E o que eu falo besteira, eu não falo besteira pra ofender o cigano, o preto, o branco do outro lado. Sim. A mulher, o homem, o gay, o Não sei se- simpatizante. Eu falo pela graça ou pela falta de graça do que eu tô dizendo, percebe? Sim. E vocês, na condição de comediantes, como é que vocês, tipo, e aí? Como é que vocês se sentem na hora de construir a piada, ou o contexto, ou o storytelling? Como é que vocês... eu acho que nós estamos numa fase. Não estamos numa fase boa. Tem alguns humoristas que até dizem, mas isso de certa forma é verdadeiro, mas ao mesmo tempo não acho que seja uma boa coisa. Que é obriga-te a ser melhor, obriga-te a pensar mais, porque tu pensas numa piada, essa piada é boa, mas não posso dizer. Criar outra, vou ter de arranjar outra maneira, ou então vou ter de arranjar uma maneira de dizer essa ideia, mas sem que ofenda ninguém. Tenho de ser criativo, tenho de puxar mais por ti. Mas ao mesmo tempo nós estamos a perder tempo, com coisas básicas e que são só estúpidas, na minha opinião, percebes? Que não são ofensivas, o que não eram, e não é para ofender. Exato. Porque uma pessoa consegue ser má, ou consegue ser... Eu consigo imaginar, inclusive acho que até eles eram muito polidos, aquela malta que começava com Na e terminava com Z. Sim. É possível perfeitamente haver um indivíduo desses, com essa ideologia toda, preconceituosa, racista, e ele dizer um discurso completamente ofensivo sem dizer uma dessas palavras. Exato. Claro. Porque a pessoa, o que muda não é a palavra que diz, é aquilo que estamos a falar, é a intenção. É a intenção por trás. É a intenção e é o contexto. As coisas têm o significado das palavras, é o contexto. E você falou uma coisa, muito coisa, que é o contexto, né, cara? Só para finalizar uma ideia, uma vez eu estava a ver, alguém comentou numa postagem, uma rapariga muito inteligente, por acaso, incrível. Quando começou aquela coisa do Black Lives Matter, não sei o que. E alguém comentou que ela se sentia super ofendida quando via a palavra ovelha negra. Mas a ovelha negra, eu sempre ouvi essa palavra, eu nunca associei a racismo. Com uma raça, né, cara? Nunca, mano. Na minha cabeça era sempre. E é daí que vem as ovelhas, a pele da ovelha tinha a lã, uma determinada cor. Quando tinha uma ovelha que acontecia com a negra, não vendia porque ninguém queria, porque se doava e só tinha, normalmente era uma, né? Ou seja, era pouco. Não era pouco. E talvez fosse muitas. Certo. Imagina que eram todas negras. É a ovelha branca. É a ovelha branca, exatamente. Mas não vem a cor aí negra. Tem a ver com a cor, não tem a ver com raça. Entende? Desculpa. Não. E por causa disso, quando se usou, tu és a ovelha negra. No início, nunca se usou isso como cena pejorativa. Era como algo único. Disruptivo. Por isso é que se diz, tu és o padrão, né? Exatamente. Que é, tu dizes muito isso para a pessoa que diz, tu és a ovelha negra da família. Porque todo mundo é advogado e essa pessoa virou médico, por exemplo, a ovelha negra. Saiu do que era expectável, né? Exato. Nunca se usou, tu és pior do que aquela. Não. Nunca. Não. Tu és diferente. Tu estás a seguir um caminho diferente do que nós estamos habituados. Isto difere de grupo para grupo, como tu disseste muito bem. É uma família de advogados. E o filho que decidiu ser médico é uma ovelha negra. E no grupo de famílias de médicos, o gajo que quis seguir direito é uma ovelha negra. Não tem nada a ver com o direito é que é mau ou a medicina é que é má. Mas não, as pessoas estão a se ofender com coisas que não é para não faz sentido. Exato. Eu não quero... porque isto é um tema... E a nós, mas eu sei que a ele também nos diz muito, porque como comediantes, a liberdade de expressão para nós é fundamental. E uma coisa que eu às vezes costumo dizer é, o pessoal diz, a liberdade de expressão tudo muito bem, mas tem que haver limites. E o argumento que às vezes dou a essas pessoas, só para pensar,
não é que, não, eu consegui chegar mais à frente. Não, não. É mesmo para pensarem, porque eu também o fiz. Que é, se eu disser que para mim o Futebol Clube Porto é o melhor clube português, a liberdade de expressão é a mesma que te permite a ti dizer, eu acho que não. Para mim é o Benfica. É exatamente a mesma liberdade de expressão. Ok? Se eu criar um limite, ok, tu podes dizer que todos os clubes da Liga Portuguesa podem ser o melhor clube português, menos o Famalicão. O que eu estou a fazer, né, porque é a mesma coisa, tu podes usar tudo menos dizer que para ti a pior raça é africana, ou preta, ou o que for. O que tu estás a fazer é isso que saiu do baralho. Ninguém vai dizer isso. E tu nunca vais conseguir, com a liberdade de expressão, dizer aquilo está errado. Porque tu tiraste do baralho. Eu nunca vou poder dizer não, o Famalicão para mim não é. Porque tu tiraste-o do baralho. Só podemos poder dizer o Benfica é, o Porto é que é. Não, o Sporting é que é. Ninguém vai falar do Famalicão porque não pode. Exato. Ou seja, a liberdade de expressão, até para tu discordares do que um racista diz, é o pilar de tu poderes combatê-lo. Exato. Se tu não falas, se tu não explicas o que é... É tudo uma questão de opinião, né, cara? Eu acho que é uma besteira enorme a gente perder o tempo querendo discutir a opinião. Mas o problema nem é a opinião. Desculpa estar a bater isto. Nem é a opinião. É a existência dele. Porque se eu não falar, ele deixa de existir, como o Morgan Freeman disse. Então, quando um gajo fala, eu posso dizer aquilo está errado. Agora, se a nível de sociedade nós temos isto, não se pode falar. Não é quer dizer que está correto ou está errado. É diferente. Tu não podes falar. O que acontece? Quando um gajo falar, não vai falar. Um racista não vai falar. Não pode. Tu tens que o deixar falar para tu poderes dizer e a sociedade dizer isto está errado. Até porque a própria lei... Mas aí se a sociedade começa a dizer o que está certo, o que está errado, a gente volta para o mesmo lugar que a gente está agora. Não existe. Esse não é. O certo e errado só existe quando toda a gente, ou a maior parte das pessoas diz assim, isto não está bem. Porque eu sei que é um exemplo estúpido, mas se toda a sociedade, antigamente, nos maias, fazia sentido matar gente para fazer sacrifício para os deuses. Certo? Aquilo foi toda aquela sociedade, disse assim, olha, nós achamos bem isto. E tinha que... o sacrifício. Mais, pode dar também fazer muito. Pronto. Mas teve que começar a haver pessoas a dizer, mas isto está errado, meu. Isto não faz sentido. Isto é só estúpido. E o outro disse, espera aí, mas é estúpido porquê? Porque a gente precisa de chover, né? A gente mata o pessoal, faz o sacrifício ao Deus da chuva para chover. Mas se a gente não fizer, normalmente em dezembro chove na mesma. Eu acho, agora tu falas nisso. Acho que o ano passado a gente não matou e choveu. Não havia ninguém para matar e choveu na mesma. Já reparaste nisso? Agora que falas nisso, se tu não permitires isso, se tu não permitires alguém questionar o que é suposto normal, nunca se vai evoluir. Portanto, nunca se pode criar. Por mais que tu digas, eu sei que aquilo é errado, não se pode falar, é errado, está bem. Mas não se pode criar limites ao que permitiu dizer que aquilo é errado. E a gente tem naturalmente um fascínio pelo proibido, né? Se você começa a colocar proibição em tudo, os caras vão se as juntar. pessoas vão querer bater naquela tecla. Pô, não pode fumar maconha. Toda esquina você vê um arrombado fumando a porra da maconha. Um bandidinho. Um bandidinho miserável. E depois isso é um fenómeno muito interessante também, que é aquilo que também já falámos que existe muito na sociedade agora, que é a vitimização. Este podcast vai-me foder a vida. Mas pronto. Que é o que é? Tu a partir do momento... Exato. Tu a partir do momento que fazes isso, não se pode falar nisso, estes gajos são maus, o que é que tu estás a dar? Estás a dar uma, não só, catalogas como estes gajos são maus, são isto ou aquilo, mas também para eles também dás uma arma muito grande, que são mártires. Sim. Então eles todos são perseguidos. Então eles juntam-se. Têm um pretexto para se juntar, porque são os rejeitados pela sociedade. E tu não queres que os racistas se juntem, meu.
Porque quando se juntam, dá-se uma Segunda Guerra Mundial. Dá uma merda do cara. Pois, não, é assim, e depois já está. Percebes? É deixá-los andar aí, cada um no seu canto a dizer merda, e o pessoal à volta diz, tu só dizes merda. É. Não, e depois, lá está, a lei também já prevê isso. Dependendo da merda que tu disseres, se for, por exemplo, um incentivo à violência, né? Ou Yeah. apologia à violência, ou foi uma coisa mesmo muito ofensiva ou muito preconceituosa, está aí a justiça. Sim, mano. mas isto já estás a entrar... Exato, mas, é o que eu estou a dizer. mas isso faz sentido, que é, se eu disser assim, que é diferente, e eu dizer assim, opá, a pessoa temos que perceber o Cabelo povo- bonito você tem, mano. Agora imagina, ele é vermelho, agora imagina, o gajo é brilhante, moto. né? E depois tem um corte que é igualzinho em qualquer lado. Tens um jeitaço, cara. Cabelo na régua. Régua, exatamente. Meu cabelo eu uso boné porque ele cai pelos olhos. Exato. Não é. Só que caiu todo, né? Cai para o chão. então, Cai Que pelos olhos, cai para o chão. Mas eu acho que é fundamental, que é se eu dizer, eu acho que tu, por seres brasileiro, és menor, és inferior a mim, eu sou só estúpido. Yeah. Agora se eu disser, eu vou-te matar porque tu és inferior, ou vou-te causar Eu acho dor, que deviam morrer. ou Se deve- alguém- ou deve- alguém, tu se perdes, alguém tu, matasse, não se perdia nada. exatamente, eu já estou, não deixa de, passa de ser uma opinião verbal, Como é que dirias? Se eu te matasse? como assim? Se morressem Não se todos, perde nada. pronto. Depois dá-me esse cortinho já que é foi. para o processá-lo. Exatamente. Se eu disser, e agora cortas aqui e dizer, se te matarem não se perde nada, e cortas agora outra vez e metes esse corte. Exatamente. E, Português exatamente. racista, Fora do contexto. Português né? racista. processado. E ainda por cima ao parceiro. Este gajo tem a dizer isto ainda o parceiro. E vocês não Falso sabem o que cara. ele já me disse, o que ele já me fez em off. Em off, exatamente. exatamente. E aí, agora acabou. Que é a parte da vitimização. Sim, agora eu podia dizer um monte de coisas que a malta ia acreditar. Exatamente. Porque eu sou o Tuga aqui. Exatamente. Mas aí entra também aquela coisa, o povo também é bem alienado, né, meu? A internet hoje começa as pessoas É só acreditam teoria em da tudo que conspiração. vê, A malta lê livros, chama Wisdom. Exato, esses Não, gajos, não mano. esquece. Esses gajos que leem um livro de teoria da conspiração. Mano, quando o livro chegar, temos que marcar só pra poder falar Ora. das teorias de lá. A Ora. gente abre o livro assim, ó. Para mim, se começares, podes começar já com a teoria dos Anunnaki. Tu mandas algumas coisas para a gente se preparar também. Claro, pô, claro. Mas se for a A teoria, gente vai falar dessa e dessa. se for a teoria dos Anunnaki, eu já estou dentro. Que eu já também. Já. são- O bagulho é louco, hein? Você sabe, pô, aí entra aquela coisa. Você sabia que tem teóricos das conspirações que diz que Jesus Cristo foi a primeira engenharia genética feita, inclusive pelos Anunnakis, quando eles vieram e fizeram uma engenharia genética, porque isso explica tamanho, Virgem Maria. Porque era uma cena genética. porque foi Inseminação foi artificial. inseminação artificial. E eu li uma coisa muito interessante que a curiosidade é, já a mãe de Maria, ou a avó de Maria, a mãe ou a avó de Maria também foi foi mãe virgem. Ah, isso daí eu não sabia, não. Também A avó? a avó, Já era uma coisa de família, então. era uma cena de família, que é a linhagem, é que os Anunnaki escolheram aquela linhagem. E tem uma coisa que é brutal, que é o seguinte, cara. Todas essas teorias começam a fazer muito sentido quando você descobre Já- que eles já- não entregam a porra da informação. Já que tá perdeste ficando. metade do pessoal, já perdeste metade dos espectadores. Quando Quando, você uma- quando uma- tu dizes assim, começa a essas fazer teorias começam a fazer sentido quando. Pessoal, pronto, já. Não esquece, este gajo é para. Não. Eu estou numa outra teoria relacionada a isso, mas já é Ah, diferente. estás a falar, desculpa, te interromper, só porque aquilo que estava a dizer que é que eles não lançam os. E tem os apócrifos também, né? então, O problema é que se eles lançassem tudo, estava tudo foda que eles fizeram merda que dói. Yeah. E se eles lançassem os documentos todos, ia ser Ui. o caralho. Literalmente. Não, vamos continuar com esta versãozinha que é melhorzinho para a gente. Eu gosto bem do tema da religião, mano, só que aí eu já vou por uma linha um pouco diferente. Mas eu estou a me inteirar de uma coisa que é a teoria flaviana, miticista, já é uma coisa diferente, um pouco. Oh, cara. Essa eu nunca ouvi. Mas eu gosto do facto da gente ter falado de racismo E agora vamos para a e teoria agora da religião. uma teoria Religião. Religião. Mas percebes Falando que de tudo que não se fala numa conversa. Religião, e é futebol, tudo- Exato. E é tudo que dá problema, é tudo que a malta não gosta de ti. E aquele gajo. Exato, mas eu gosto, que é o que acontece também no nosso podcast, principalmente quando falamos os dois, que é não há pontes na conversa, É. que é tudo, pá, racismo, né? Estamos a falar de racismo, depois, não tem Olha, guião, pô. vamos- Quem sabe faz ao vivo! exatamente, então, tu me dizes, vamos mudar de assunto, por exemplo, uma questão que tinha para fazer era esta, não, Não, é, sei, mas- a gente sai do racismo
E Logo mete para as religião. teorias da comunidade. Logo. Logo! Não, mas tem a ver, sabe porquê? Porque desde que colocaram um Jesus loiro, mano. Mano, Mas, explica-me. o cara era preto e baixinho, por que colocou o cara branco? mano? Porque a Ariel, Era- a Ariel Black deu bem problema, mas o Jesus loiro... Não É, tem a problema apropriação nenhum. cultural. Antigamente não havia apropriação É, cultural. apropriação cultural. Jesus loiro europeu, tá Yeah. tudo bem. Isso tem historicamente. Mas isto tem a ver por causa do imperador, acho eu. Qual era o imperador? do Júlio César. Sim, Foi o Júlio César. Foi o Júlio César? Acho que não foi. foi Da Vinci. Foi Da Vinci que fez o primeiro... Mas sim, foi a mão de quem? Sim, não sei de quem. Foi Eu acho que foi o um gajo filho grande. dele. Não era o Júlio César, acho que Foi era o... Constantino, não? Foi um gajo desses. Não, Foi o Constantino. Constantino, ele era o. não, mas o primeiro... o Papa. Nem sei se foi o Da Vinci que fez a primeira... Foi Da Vinci? Não sei. Sei que não. Acho que não era o Júlio César, mas foi um pós-Júlio César. Isso foi. Porque no tempo de Júlio César o Constantino cristianismo foi não era o principal ainda. Eles ainda eram Não sei. pagãos. Constantino oficializou e depois teve um que veio a seguir. Continua sendo, né, cara? Você vai na igreja católica. Constantino legalizou. O que aconteceu? Não, eu só estava a dizer merda que vai foder isto tudo. Constantino, Ele vai ter que. Você já viu um culto Cortar pagão? tudo. Você já viu um culto pagão? Já vi. Agora você vai assiste um culto da igreja católica. É igual. A roupa é igual. Tudo. A As tradições todas. Do culto. E Que é que os símbolos, mano. Os símbolos todos. A simbologia. Deu sol, tá lá tudo. É. A malta Mas que E até os meses, né, cara? Você sabe Os que meses, normalmente a gente não tinha, até antes ali da igreja católica meter a mãozinha dela no meio, na época do... Não, eles não era meteram do mal, Constantino, mano. Constantino Eles mesmo. meteram as mãos nos pés. Constantino legalizou e depois veio um a seguir e oficializou. Mas o Constantino tem muita mão nessas coisas todas aí. Tem, É porque havia muita briga entre os grupos todos. ele era analfabeto, que era o mais engraçado da coisa. Então, Ele chamou os gajos todos, chamou tinha os gajos gente para ler para escrever. lista de coisas, Sim. olha, mete ordem nessa coisa aí, chama os gajos todos, eu quero que coloque oficializar, vai ser um livro só, vamos fazer escolher os livros, Deus só. tinha vários livros, escolhe os livros principais, a doutrina principal, porque havia doutrinas diferentes, uns acreditavam em umas coisas, outros acreditavam em outras, uns defendiam uma coisa, outros defendiam outra, e aí ficou, uns eram adeptos da Trindade, outros não, e pumba, e ficou a Trindade, é a Trindade que vale. Mas eu acho que estudar o Império Romano, nestas questões todas, até nos jogos do Coliseu e tudo, analisar o porquê dele, porque isso já é estudado, os historiadores, estudar isso ajuda imenso a compreender o que se passa hoje nos governos e no é perceber o porquê. Os romanos diz isto. Sim, não, mas desculpa, só pegando um gancho nisso que você disse da Trindade, mas você já parou pra notar que a coisa da religião é um bagulho tão louco? Porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas você já percebeu que tudo, isso é assinatura genética do Criador. A composição da água são 3. Sim, H2O. H2O. Você tem, que mais? Tudo é 3, O cara. carbono Isso também, CO2. coisa é muito louca. Ou seja, a Trindade, depois da Trindade, aí tem o código genético, tudo que você vai ver no universo. São 3. O que mais? Mas essa ideia da Trindade também já vinha de antes, não é original ali. Por isso Mas também- vinha de Tem, a antes, cena não tinha estudo de nada disso. Não, a ideia de Trindade do Deus triuno, dessas coisas, tinha já outros deuses gregos com essa ideia Sim, da Trindade. a cena a ideia da Trindade vem bem antes, sim. É. Mas a ideia da Trindade é engraçada. E uma das coisas também muito engraçada é estas coisas. A cena os gajos bem antes, a ideia de onde é que eles vêm buscar estas coisas. Tá a ver? Por exemplo, aquela cena que eu te contei os gajos fizeram, eu não sei se estou a dizer algo errado, mas é algo do género. Os gajos conseguiram a imagem a nível quântico de um átomo. Não sei se é do átomo, mas é uma cena qualquer. E os gajos, o entanglement, o entrelaçamento, exatamente. O registro disso, o momento de dois átomos. Não é 2 átomos, é a fecundação de um óvulo, que aí fica, ele gera uma luz ali. Não, em mas volta. isso é outra Não coisa. isso? É a cena Que isso eu vi por uma casa essa semana. dois átomos a tornar-se no dois fotões, ou não sei o que, a tornar-se num átomo, ou dois átomos a tornar-se numa molécula. O entanglement de 2 átomos, ou algo desse género, mas é qualquer coisa desse género. O entrelaçamento de duas. Exatamente.
o símbolo que eles fazem a nível quântico é o Yin Yang. Yeah, Aquele símbolo do Yin Yeah. Yang é esse. yeah. É muito louco. Agora, como é que o gajo na China, na altura, disse este símbolo representa o equilíbrio do universo? Yeah. É o Yin Yang, é o equilíbrio. Exato, exato. Como é que um gajo naquele lance assim, olha, isto faz sentido ser o símbolo do equilíbrio do que, Não, por acaso, mas isso aí, faz sentido isso aí os Simpsons já te explicaram. os Simpsons. Tem tudo nos Simpsons. Então está bem, então está bem. Mas pronto. Mas voltando só para explicar rapidamente aquilo que eu estava a falar da teoria flaviana. A teoria flaviana é a ideia de que o Cristo, Jesus Cristo, foi uma manipulação e uma criação romana por Flávio Josefos e Tito, não sei o quê, e daí flaviana. Ou seja, e eu estou a conhecer logo agora esse conteúdo, mas é muito interessante também, é muito interessante. Só que aí já vai noutra linha, mas é muito fixe. Porque, isso é só para não arranjar mais Problema, ainda mais inimigos, sim. mas quando a gente começa a olhar para o Novo Testamento, que era uma coisa que eu sempre via, nunca via muito sentido. O Novo Testamento é muito romano, é pró-Roma e contra os judeus o tempo todo. É muito pró-Roma. Mas aí, no caso, você está falando ou seja, da Bíblia católica ou da Bíblia protestante? Porque tem uma grande diferença. A Bíblia católica ela tem 16 livros a mais do que a Bíblia. Sim, mas o Novo Testamento é praticamente a mesma coisa. O Novo Antigo Testamento, Testamento, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais no Antigo Testamento, Eclesiastes, uma coisa assim, Yeah. que na Protestante não tem. Mas o Novo Testamento é basicamente a mesma coisa. Pá, e não vou falar mais que eu não quero arranjar mais Não vai arranjar problema. nesse A momento. religião é O problema é que muito fala sobre difícil. religião, mano. A religião é muito É difícil. um assunto que as pessoas não gostam. Mas Eu o gosto argumento- imenso. Não, eu adoro, mano. Eu Eu também. já prepara, você não vai fazer ao vivo no meu não, que eu vou falar um monte de coisa dessas coisas. Não, Nós- mas Não, mas assim, cara, sou super interessado em tudo que é relacionado à religião, história. Aí, agora, assim, até pode parecer que é mentira, mas não é mentira, não. Quem me conhece sabe. A minha família, o pai de pai, todo mundo é professor. E o meu pai é professor de história. Então, sempre que eu vou no Brasil e encontro com meu pai, a gente fala muito sobre história, sobre algumas coisas, curiosidades e tal, não sei o quê. Como eu vivo na Europa, a última vez que eu estive lá agora em junho, a gente conversou muito e tal. Eu falei com ele algumas curiosidades que a gente no Brasil, a gente não estuda a história Sim. do jeito que vocês estudam na Europa, né? Então, e é engraçado isso, porque tudo que se trata de religião tem tanta controvérsia e divide tanta opinião. Muito. E o pior, porque as pessoas que se ofendem com a opinião é porque não têm o conhecimento da parada. Exatamente. Porque, por exemplo, muito se fala, né? Como que eu vou acreditar num livro meu, mas você tem que entender que a Bíblia é um livro milenar, demorou 500 anos para a Bíblia ser do jeito que a gente vê ela hoje, né? Quer dizer, aliás, não do jeito que a gente vê ela hoje, no quesito assim, né? Ou seja, a Bíblia, né? Todos os livros foram escritos em 500 anos. Mais? Não, mas assim, e depois de 500 anos, mais de 1000 anos depois, é que foi a Bíblia chegar do jeito que a gente conhece ela hoje. E tem muita coisa que... Meu, livro de Enoque, eu tava vendo uns apócrifos Olha, falando falando sobre teoria o da livro... conspiração, o livro Enoque é um. É ótimo. Porra, livro de Enoque é o bagulho... O vem dali. O livro de Enoque, bicho, é de uma magnitude tão grande pra quem assim, acredita só na Bíblia, que não cabe nem na cabeça. Lá diz, o livro de Enoque diz que Jesus Cristo, ele teve relações com Maria, que era a prostituta, Madalena. a Maria Madalena, né? Não era com a mãe dele. Não, é não era Maria Madalena. Não, mas olha que Jesus Cristo era já disse- e foi Jeová e é Deus e se ele nasceu e foi Deus que ficou, então teve, porque ele é pai dele próprio. Não, E se tu aceitares que a Trindade existe, porque se o Deus do Antigo Testamento é Jesus, e se Jesus estava na criação, e se Jesus é o Deus que estava lá sempre, e se ele é o pai, ele é pai dele próprio. não, E Maria é a mãe dele. não, mas o Antigo Testamento não diz isso. O Antigo Testamento Não, diz quem diz é o novo, que mas o cristianismo diz isso.
Não, o Antigo Testamento ele diz que Deus ele não existe. O Antigo Testamento e o Novo Testamento diz a mesma coisa. Deus não existe, Deus é. É diferente. E Jesus Cristo Isso é o Deus do existe. Antigo Testamento. Não, Jesus Cristo, ele é o Deus do Novo Testamento, porque ou seja, começando lá de trás, né? Pô, isso dá um podcast só Peraí, pra peraí. Tem mais que uma linha. Dentro do cristianismo tem mais que uma linha. Mas, catolicismo, Trindade. a Igreja A Católica. maior parte, eu diria que 90% do cristianismo acredita que Jesus e Jeová, ou Javé, ou Yahvé, ou Yud-Re, Vav-Re, que é o nome do tetagrama, é a mesma pessoa. É problemático isso, mas é a mesma pessoa. É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. São personalidades diferentes, mas é uma coisa só. Não faz sentido, mas é o que diz. Então, se Jesus Cristo, ele era o verbo, ele criou, ele estava lá no começo. Se ele era, e se ele é o mesmo Deus do começo, Eu acho que ele é pai dele próprio. eu acho que a ideia de Deus e Jesus Cristo vem da ideia dos simbiotes da Marvel. Pode ser. Porque, repara, que Null é o pai deles todos. Mas, por exemplo, Não fumamos maconha. não, só não, pra mas deixar repara, bem mas claro. é a mesma coisa. Eu vou explicar. Por exemplo, o Venom é Sim. pai daquele vermelho. Como é que chama o vermelho? O Carnage. Carnage. Ah, é? Eu não sabia. É. Não, do Carnage não é. É. Porque no filme não. Não, eu não sei. É não, um pelo deles, é um menos deles. Mas eu acho que é. Mas pronto, mas um ou dois simbiotes são filhos do Venom. O Venom é como se fosse o pai deles. Mas não existe mãe. É a cena, quando eu já não sei qual é o porquê do surgimento do novo. Mas no filme explica. Há qualquer coisa que faz com que tem que ser uma parte do Venom. Como se fosse a costela de Adão, quase. Exatamente, que fica e depois interage com não sei o quê e surge uma nova simbiose. Mas aí eles são seres diferentes, são separados. São seres diferentes, mas vem da mesma matéria. Sim. Mas no caso. E Deus é igual, porque é Deus que tem o Filho, que é Jesus Cristo, mas é Deus, que é a mesma é a mesma matéria. coisa. É. Não, mas é aí que tá. O Então, cristianismo não explica dessa forma. Pois. Deus é Deus e Jesus Cristo é filho de Deus e Deus também, mas não o mesmo Deus da criação. Eu acho que é o problema. É o mesmo Deus. É porque por isso que é o complexo. Depois até tem um esquema para explicar. Tem variantes. Eu vou esperar o livro para ver o que o livro diz sobre isso. Depende do que o livro diz. Não, mas o livro diz essas há paradas. mais, por isso que há tantas vertentes do cristianismo, porque tem algumas vertentes do cristianismo, por exemplo, o Testemunho de Jeová não acreditam que Jesus Cristo é Deus, acreditam que era um profeta, tipo estilo Moisés. É como os judeus, eles não acreditam. Os judeus, Porque Jesus ele não era cristão, Jesus ele era judeu. Os judeus não acreditam sequer que Jesus Cristo provavelmente existiu. Os muçulmanos acreditam que Jesus existiu. Não, eles acreditam que Jesus existiu. Não, Eles a maior parte acreditam. Ok, os que não acreditam é porque não entendem da coisa, porque os judeus eles veem Jesus Cristo como um profeta, O Mashiach. mas eles não acreditam que ele seja o profeta que foi dito Sim. no Velho Testamento. É isso que é a coisa. Para muitos judeus, mas muitos deles até falam para entrar na narrativa para explicar, porque houve vários que era o Mashiach, né? Eles estavam à espera do Mashiach, os judeus estão à espera até hoje do Mashiach. E o Mashiach tinha uma série de coisas para cumprir. Uma delas era ser rei de Israel e trazer a paz para Israel. Jesus não fez isso. Depois eles diziam, não, mas não é nesse reino, é o reino celestial. Mas para os judeus, é o que está escrito na lei, nos livros, ele tinha de ser rei fisicamente e tinha de trazer, inclusive pegarem armas e trazer a paz para Israel. Reconstruir o templo, Jesus não fez isso. Por isso que os judeus não aceitam. Não, Jesus não cumpriu o que está escrito. O mandamento. Depois os cristãos dizem, não, vocês é que não sabem ler, não souberem interpretar, porque Jesus é o rei, não é lá. Mas acontece que, imagina, eu deixo-te uma receita, eu digo, olha, eu vou chegar assim, vou chegar nessa maneira, assim, 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 assim. Tem de ser assim, se não for assim, não me aceitas. Eu venho todo diferente, tu não me aceitas e eu digo, e tu dizes, não, tu é que não percebeste. Percebes a ideia? Certo. Ele tem um grupo de regras. É por isso que os judeus, e houve vários iguais a Jesus, houve vários, não é o único, que era, se diziam o Mashiach, ou Messias, que é o mensageiro só. Portanto, logo aí tem outro problema. O mensageiro é o Mas mensageiro, não é o Deus. quem é que escreveu a receita? Foram os judeus. Mas pronto. Mas já está. Os judeus escrevem a receita e estão à espera de uns ingredientes. E aí
O ingrediente não vem. Aí vem os cristãos e dizem, não, vocês é que são burros. Vocês escreveram a receita. Não. Não sabem acertar a receita. Yeah. A receita está mal feita. Para perceber melhor como foi escrito o Velho Testamento, o bagulho foi muito louco, né, meu? Começa lá em Adão e Eva, e depois veio Enoque, e depois veio veio Moisés? o Adão? humano do dilúvio lá, Noé. Noé. Aí depois veio, entendeu? Aí Não, veio mas o- Salomão, aí Mas não o sei Enoque, quem. Enoque não está na Bíblia. Enoque teve na Bíblia durante uns tempos, depois foi retirado. Não, considerado exato. apócrifo. Enoque Enoque é problemático. foi o cara primeiro ali que contou a parada toda que ia acontecer, pô. É. Enoque preveu do velho ao apocalipse. Mas os livros de Entendeu? Enoque, os livros de Enoque são considerados mais tardios. Tem uns são um pouco mais antigos e uns são mais tardios. Então, Eles nem sequer divulgaram. essas coisas eles dizem que é profecia historicizada, porque escreve depois do evento, e não sei o quê. É, Mas Enoque tem umas Que é a ideias mesma muito... coisa que a Bíblia. Mas, por exemplo, chama apócrifos, né? Que são os pode livros considerar que não Paulo, mas quem é que cria não as são- regras? Porque depois aquilo... Não, isso foi basic- completamente a igreja católica. Basicamente é assim, não só a igreja católica, mas assim, esse livro não encaixa bem, então a gente vai... Não encaixa bem. É apócrifo. Eu gosto. Percebe? Não encaixa bem para Mas aquilo eram que a livros gente que, na quer. altura, para as comunidades da altura, eram todos importantes. Lá está, e a ideia de Bíblia também. De onde é que ela veio? Porque há várias Bíblias, não há uma única Bíblia. Há vários tipos de Bíblia. São vários livros, né? Eu acho que é os etíopes que têm uma Bíblia muito diferente. E a Bíblia deles é das mais antigas, que é quem eu livro acho que o Enoque faz parte. faz. Enoque faz parte da Bíblia etíope. É. Mas, Exato. mas a cena é... Na altura, eram livros. E eram papiros, eram aqueles rolos gigantes, não é? Não é como era hoje em dia. Napoleão, cretino, meu, que estragou tanta merda da história, velho. E a cena da. Porra, da o cara- biblioteca. O Quem é cara. que estragou a biblioteca de Alexandria? Alexandria. Pá, não recordo. Já não me lembro, mas por exemplo, quando. Biblioteca de Foi uma- Alexandria Foi uma... não foi Júlio César, meu. É possível. Foi Está a Júlio ver isso? César. Ei, tanta coisa de que. Eu não gosto. Queimei, sabe? Pô, imagina, cara. Não quanta vou. coisa Deixa-me não foi saber o que é que perdida estes gajos da humanidade. pensam, não é? Que E é ainda foi Os caras davam uma explicação de como foi construída as pirâmides, né, meu? Com... tanta coisa, né? Tanta coisa hoje em dia não tá mal menos as explicado. e há pirâmides problemas. agora. Mas, Daddy, everything's... is everything okay? Ah, não, we have the middle one. Ah, fantástico. We don't need anything A gente else. também está em Chicago, né? É. Mas só para explicar. Essa ideia das pessoas ficarem com preconceito, ficarem com ideias de opiniões diferentes. A Bíblia é uma cena complexa, super interessante. Yeah. E tem muito material. E tem estudem, vão buscar informação. Exato, yeah. Mano, porque assim, se você tem uma fé numa coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, Jesus Cristo pelo menos 2024 anos atrás, supostamente, né? Yeah, Supostamente. supostamente. É uma hipótese. Yeah. Então, mas se você tem a fé, por que não fundamentar a sua fé? É. Não é? Por Vai que não buscar buscar informação, né? O que há? O que há dos manuscritos? O que nós temos dos livros? Quais depois do acontecido, qual é o livro mais antigo que há? Mas sabe o que é o mais engraçado, cara? Tem tanta coisa que tá na Bíblia que aconteceu biblicamente falando. Eu fico falando com a Dara e ela começa a rir porque ela não acredita. Mas pronto. Sim. Tem muita coisa que a Bíblia diz que aconteceu como eventos sobrenaturais que hoje a ciência explica e não consegue explicar tudo. Por exemplo, dizem que em um determinado lugar e tal, quando né, Lúcifer pisou na Terra, a Terra toda se encheu de chamas e não sei o quê, e enxofres saíam aquele lugar em que a Bíblia diz que aconteceu essa coisa. O mais interessante de tudo é que eles descobriram qual é esse lugar baseado nos dados geográficos. E o mais incrível é que encontraram o enxofre mais puro da Terra, 100% de enxofre, que é o que justamente a Bíblia diz que aconteceu. E enxofre dessa densidade só existe muito, muito perto de vulcão. E não tem nenhum vulcão naquela região. E não tem explicação do porquê que existe enxofre naquela região. E a coisa é incrível, assim. É igual, por exemplo... E ele nem leu o livro ainda. Eu nem li o livro ainda, cara, mas é por isso que eu comprei o livro, porque são coisas explicando desse livro, e é um livro, o livro ele vem dos Estados Unidos, o livro, tudo, que é o lugar que é mais conspiracionista da vida, né? Certo. Mas o que eu achei super interessante lá é que eles buscaram muito dado histórico, e eu sei por causa de ver documentários, de ver uma coisa, eu falo, pô, eu já vi isso nesse lugar, mas não entendo porque eu nunca aprofundei, né? Certo. Então eu achei interessante comprar o livro para ver se realmente bate e voltar a ver aqueles documentários, aquelas coisas que eu já tinha visto, e literalmente fazer um estudo daquilo, Sim, sim. né? Pra
para entender realmente que é como que é, por que é do jeito que é e como é. Então, tem tanta coisa, meu, massa que a Bíblia hoje, a ciência não consegue explicar. E muita coisa que a ciência explicou também, né? O fato do mar vermelho, o porquê que o mar ficou vermelho. Hoje, cientificamente, isso aconteceu alguns anos atrás e foi por causa das algas. Tem umas algas, né, lá né? que ficam vermelhas. Das algas e ficou vermelho. Pronto, mas vai explicar isso há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Quer dizer, então, muita coisa é científica, né? Muita coisa. Sim. Agora, mas também tem muita coisa que não tem explicação nenhuma. Como que, 5.000 anos atrás, 50.000 anos atrás, eles conseguiram fazer, né? Acho que as pirâmides devem ter o quê? Para aí 18.000 anos ou 20.000 anos. É problemático. Não sei, sei que é antigo. Como é que eles conseguiam, cara, alinhar aquilo, saber que tal nos hieróglifos lá tem relatos de uma estrela atrás de um planeta que a gente só foi descobrir há poucos anos atrás. Sim. E já tinha esses escritos falando desse planeta. Tem uma tribo na África falando que eles vieram desse planeta que fica atrás dessa estrela, e hoje a gente descobriu isso há pouco tempo atrás, e eles já falavam disso há mais de 5.000 anos, quer dizer... Sim, é Nibiru. Lógica, né? Nibiru. Já do longe, mano. Entendeu? É longe pra caralho. Ah, caralho. Então, tipo assim, será que é verdade? Será que é... A gente nunca vai saber, né? Eu acho que a questão ainda não foi descoberta agora. Mas pode ser que se explique-me daqui a uns tempos. Sim, há muita coisa que a gente, que a gente não tem explicação. Algumas temos em relação à Bíblia, por exemplo, que já deu para ver que é um assunto que eu gosto bastante. Eu consumo bastante esse material. A gente tem que fazer um episódio só falando dessas coisas. Cara. Mas Mas tem muita coisa que se acredita que é de uma maneira e é de outra, e tem coisa. O exemplo, um dos livros que estamos a falar, Enoque, foi banido da Bíblia, mas muita ideia do que o cristianismo tem hoje em dia, sobretudo o cristianismo, vem de Enoque. Mas Enoque é considerado um livro apócrifo. A ideia de anjos, os anjos como são colocados hoje em dia na mente das pessoas, é tudo de Enoque. Porque um anjo, se fores ver na Bíblia, um anjo é só muitas vezes estava a falar um anjo e era um indivíduo normal. Era uma pessoa, quando falou, foi ter com Abraão, com Sara, era um indivíduo, era uma pessoa. Mas a gente, quando fala em anjo, imagina o quê? Com asas. Mas, biblicamente falando, os anjos eram criaturas grotesquíssimas, meu. Algumas. Todos eles são asas com um monte de olho. São os querubins. A única religião que retrata toda a hierarquia de anjo, arcanjo, e... sei lá, qual é o nome do outro. Santo anjo. Essa hierarquia toda de anjo. A única religião que retrata o anjo como ele realmente são os... Babi, how it's called the religion from... We went to that church. How it's called? Ortodoxo. Os ortodoxos, eles retratam os anjos como ele é na Bíblia. É um bagulho muito louco, é cheio de olho. E aí teve um artista, inclusive, agora eu não sei de onde que esse artista é, mas se você pesquisar no Google você consegue ver. E esse cara recriou em 3D como seria o anjo de acordo com o que diz na Bíblia. Na hierarquia, é uma coisa que você fala assim, se eu visse uma parada dessa, eu infartava. Ia pensar que era o capiroto mesmo. Porque... Um gajo fumou a ayahuasca e imaginou aquilo. Ele nem bebeu, nem comeu, fumou a ayahuasca. É DMT. Muito louco. Galera, já conseguimos perder os seguidores que a gente tinha. Exato. Há mais um bocadinho de haters, né? Exatamente. Agora vocês não bastam hater do canal de vocês nem do meu também. Tá bom, tem que dividir. Já até ameaçar de morte eu fui no meu canal. Agora já não chegaram nesse nível. Agora que vocês estão andando comigo, vai acontecer. Mas qual foi a merda que fizeste pra ser ameaçado de morte? Conta pra nós. Falei com um cara lá da minha cidade, o Rubiano. Ah, caralho. Falei que esse arrombado batia na namorada dele, e batia mesmo, a menina teve até que mudar para outro estado. Aí ele me ligou me ameaçando e tal, não sei o quê. Tô maluco, velho. Sabe quanto que vai me custar pra mandar? 500 € no máximo. Tô brincando, gente. Não aconteceu nada disso, é só pra polemizar. É que o euro vale mais, né? Como é que, mano? Vamos lá. A gente vive em Portugal, o salário mínimo é 1.000 euros. Eu vou ameaçar um cara que vive na Austrália que o salário é 5.000? Não. Claro que não. Ele mais depressa tem dinheiro. Um salário, ele manda que ninguém vai saber quem foi, pô. Por isso é que a gente não ameaça ninguém, tá?
Por isso que eu vivo aqui, ó, paz, hein? E ele ia me ameaçando e eu só falando assim, mano, mas tu tá bem, eu não tô te entendendo. Mas quando tu fizeste, quando falaste sobre isso, tu usaste os nomes? Sim, falei o nome de todo mundo, joguei todo mundo no balanço. Mas Pumba. a questão está, há vários, que nome é que tu disseste? Hã? Que nome é que tu disseste? Do cara que fez isso? Sim, Rubiano. Rubiano. Existe vários Rubianos no mundo. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que existe vários Mas Rubiano. tem muitos Rubianos que foi namorado da Michelle, né? Pá, Michel também é um nome. E que batia nela, Só e pra que fez deixar ela claro, ir pro Rio de A gente Janeiro. tá aqui no podcast, não temos nada a ver com isso. Eu nem sei quem são. Entrar alguém aqui aos tiros, marque bem a nossa cara. Aliás, se for preciso, qual é a câmera? Se for preciso, eu não concordo nada com o que ele disse até agora. Eu nem conheço as pessoas. Eu não conheço, eu não sei, eu não concordo nada. Não, mas assim, brincadeira à parte. Claro que não aconteceu nada disso, que eu não sou essa pessoa agressiva aqui. Claro. Não ainda, quer dizer, não. Não vai acontecer vai. nunca. Mas não. Também se assim, acontecer, tu não vais dizer. ninguém, é claro, eu não vou falar pra ninguém. Mas a questão aqui é isso, entendeu? E Eu digo acho que mais. Eu digo mais. Eu tô tentando lembrar o nome de de onde vem muito essa cena dos Anunnakis, onde vem a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh. Também. Gilgamesh. 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 Curiosidades. Você sabia que na Índia tem uma capela que chama Capela de Jesus Cristo, por quê? Na Índia, na época de Jesus, porque a gente não tem relato do que aconteceu com Jesus dos 12 anos dele aos 30. E o que acontece? Só que Jesus, ele peregrinou, ele andou, bom, supostamente, né? Então tem essa teoria de que diz que Jesus, ele peregrinou, que não é teoria nada, porque na Índia, e tem esse lugar onde foi a caverna em que Jesus foi, ele foi lá para aprender sobre a cultura, sobre o hinduísmo, não sei E o na quê. Etiópia também, acho eu. E agora você imagina que loucura, cara. Outra religião que não vê Jesus como Messias tem lá uma capela com a Shiva, assim, e dizendo que o nome da capela é Capela de Jesus, porque é onde Jesus parou para aprender, buscar ensinamento para voltar pro... Yeah. É muito louco, meu. Eu queria só lançar uma cena sobre as piadas, para quem para deixar o fim, quem se insulta com piadas. Porque tu disseste, um dos principais pilares de uma piada é a surpresa, mas outro deles é o ridículo. Usar o ridículo. Se pensarem na piada que vos ofende, que em vez de estar a ridicularizar a vítima, ridiculariza porque o opressor, a piada já tem piada. Já tem piada. Por ser ridículo é que é uma piada. Exato. Se eu estou a fazer uma piada racista é porque o racismo é ridículo. É ridículo. Se eu estou a fazer uma piada sobre violência doméstica é porque violência doméstica é ridículo. Ainda bem que o Benfica não ganhou hoje, né? Sim. Ainda bem. Sim. Não sei quando. É o único momento que. É Ô, mano, Benfica. Obrigado por ter compartilhado. Agora não sou só eu que sou processado aqui. Não, Entendeu? é uma piada. Só uma piada. Não, isso não é piada, isso é realidade cultural, gente. Tá Exatamente. bem? Você que tá no Brasil não sabe que Portugal só existe quando o Benfica perde, entendeu? Mas tá, esses estereótipos, né? Que é parvo, que é óbvio que é uma piada. É claro que é O uma problema é que hoje em dia a malta acredita nessa merda. Acredita. Mas o estereótipo vem exatamente porque é ridículo. Exato. É só isso que. Mudar o mindset. Exato. Não é também está na moda mudar o mindset. Vamos tentar mudar o mindset. E é isso, pessoal. Hoje eu tive aqui com essas duas personalidades aqui do Posta de Pescada Podcast, Que significa que significa falar sem conhecimento. falar sem Que é o que a gente fez à grande. Falar abobrinha. hoje à vontade. Hoje a gente. Festival de Posta de Pescada. Exatamente. Festival de Posta. Eu vou colocar Festival de Posta de Pescada, vai ser o nome dessa. Eu acho que sim, eu acho que. Então, Depois coloca entre parênteses a abobrinha, que é pra malta. abobrinha. Não é exatamente, mas é quase. É. Pá, antes de despedir do pessoal, tenho que dar os parabéns pelo teu estúdio. Pô, obrigado. Acho que está altamente. Está muito fixe. Sinto um bocadinho de inveja, tenho que confessar. Vou ter que ser verdadeiro. Há aqui coisas que gostava de ter no nosso. Oh, meu amigo, mas faz parte da verdade. Sinto um bocadinho, adoro aquelas os quadros sim. de várias personalidades Yeah. e personagens. Pá, está incrível. Não, e sabe o que é mais Obrigado. triste? Um imigrante vem fazer uma coisa. Foda-se. É.
Porra, aí, ó, tá vendo? Já não tem piada, porque a piada tá sendo comigo, tá vendo? Tô chateado. Exatamente. Não vou mais no podcast deles. A ideia aqui, pessoal, você que tá em casa, chegou aqui meio que de supetão. Pera, agora é a câmera do meio só que tá funcionando, né? Você que chegou aqui em casa agora meio que de supetão, assim, não tá entendendo o que tá acontecendo. Essas duas pessoas que estão aqui são responsáveis por um podcast aqui, que vocês começaram o podcast de vocês quando, por um acaso? Sei lá. 2 anos para ir. 2 A anos. primeira versão foi para há 2 anos, sim. 2 anos. Sim, andamos a sofrer. Já tá aqui até bastante tempo, né, meu? Sim. Ligando que o podcast existe, começou a ficar famoso mesmo há 6 anos, 7 anos. Você tem há 2, isso é muito, né? Quer dizer, eu comecei Acho que é um pouco menos que 2, mas sim, a gente andou ali a sofrer e andamos a sofrer até agora. E tivemos várias versões, agora é que estamos mais coisa. Mas mesmo assim, vai-se andando. Então, a ideia aqui é a gente fazer um crossover. Agora eu vou ver se eles vão ter coragem de me convidar pra ir lá. Não, como é óbvio, depois que se passou aqui. Eles vão ter coragem de me convidar pra ir lá no podcast deles, que é pra poder queimar o filme lá. Não, mas no nosso vai ter álcool. Não, nós vamos convidar. Portanto, olha, faz a limpeza que tens a fazer até aquela data. Diz assim, é tipo cheat meal, tipo dieta, estás a ver? Tu fazes a dieta do álcool à vontade e no dia do podcast vai dizer, é a minha cheat meal do álcool. Então tá feito, tá combinado. E mais uma vez, muito obrigado. Não, obrigado, altamente. Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado. Epopeia de Gilgamesh, não esquece. Aí outra coisa, pessoal, eles são comediantes. Pessoal, se, por exemplo, alguém que tem aqui um bar, uma casa de show, quiser chamar vocês para fazer evento, como que eles fazem para entrar em contato? Lembrando que o contato deles, o canal deles, vai estar tudo aqui embaixo desse vídeo, tá bem? Então, se você que é seguidor no nosso canal, eu agradeço desde já a audiência de vocês e eu peço que, por favor, vá lá no canal deles e segue e ative o sino, porque se você gosta de um conteúdo de merda igual o meu, o deles é melhor. Porque são 2, entendeu? Bosta, entendeu? Assim, é muita merda, porque com direito a muita coisa. Então, vocês têm um podcast deles assim, falta-me aqui um bocado mais de merda. Bom, a gente está aqui para isso. Entendeu? Exatamente. Mas é isso, foi mesmo um prazer conhecer vocês. Tá, e qual que é o contato de vocês, se quiserem chamar vocês para nós temos, pode ser qualquer rede social, pode ser buscar da podcast, ou no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. E está lá. Facebook. É tudo Posta de Pescadas Podcast o nome. Sim. E o e-mail é postadepescadapod@gmail.com ou Gmail. Exatamente. E se você estiver do outro lado e quiser fazer parte dessa desgraça, por favor, entre em contato comigo, que eu preciso de um corroço pra falar merda comigo, que eu não aguento mais ser processado à toa. Ninguém vem, mano. A gente vai dizer, quando for podcast merda, a gente vem. Boa, tá combinado. Já tá feito. Tá feito. Eu acho que sim. Então fica assim, pessoal. Muito obrado mais uma vez. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Agora eu pensei que você ia ser beijo gordo. Beijo gordo. Ele tem uma coisa muito boa, fala para a câmara, nós não. Não, eu às vezes falo para a câmera. Eu não falo. O cara estava a falar para a câmera, mas estava desligada. Mas falei. Não sei, que é isso? A sua câmera só tá funcionando. É porque essa câmera não gosta de... Ela não gosta de branco não, pô. Só gosta de preto essa câmera aqui. Deixa. Fui!